Muito boa noite, mais um programa com uma marca indelével da Web Interiorana. Hoje nós vamos contar a história dessa jovem Andréa Mengato, né, que tem uma história riquíssima e que vai mexer e mover muitas pessoas que possivelmente tenha a mesma dificuldade que ela tem hoje. Ela é PCD visual, então você vai entender, vai acompanhar o desenrolar desta história e você vai participar conosco no nosso bate-papo. A mãe, né, a Dona Maria, a Dona Maria de Lourdes, que foi também acometida com um câncer ainda jovem, fez o seu pedido à Nossa Senhora das Graças, devota a Nossa Senhora das Graças, que inclusive a capela do bairro onde a Dona Maria de Lourdes morou, vizinha por muito tempo, e desenvolveu um trabalho brilhante como ministra da Eucaristia, ajudando a paróquia São Francisco Xavier, né, que cuidava do recém bairro Novo Horizonte, Jardim Novo Horizonte. Ela que fez um trabalho educacional para os jovens daquela região. Daí nós vamos chegar até a Andréa. A Andréa presenciou um acidente terrível, né, de um amigo de infância, o Jorge. O Jorge chegava a um encontro deles de bicicleta e foi atropelado, um acidente gravíssimo, né, onde foi até a cabeça do Jorge foi acomedida de uma pancada tão forte que desfaleceu toda na frente da Andréa, e isso causou um trauma terrível, de onde possivelmente deve ter partido o princípio da perda da visão da Andréa por este trauma ocorrido diante do acidente que ela presenciou de um amigo de infância que eles estavam aguardando para uma brincadeira numa quadra poliesportiva no Jardim Itapuã. Eu acredito que seja isso, se não for você vai me interrompendo. Nós temos um número já no mundo altíssimo, nós já chegamos aí em torno de quase 180 milhões de pessoas com problemas de visão, né, PCD visual. E nós vamos saber hoje da Andréa como é que ela vem se ajustando, né, no curso da vida com todos esses percalços que a perda da visão ocasionou na vida dela. Boa noite, Andréa. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Realmente, né, esse número que você me falou agora, eu nunca observei esse número. Mas é tão estranho que, mesmo com um número tão grande, a gente tenha pouco desenvolvimento na área da ciência para a visão e até para recursos de material. Eu tenho dificuldade, por exemplo, aqui em Piracicaba, de comprar meus óculos. Olha que absurdo, hein? Porque a armação não pode ser muito grande, ela tem que ser estreita para poder pegar só o meio, né, onde vai realmente enxergar. Alguns consultórios médicos não têm um equipamento para medir o meu grau, porque eu tenho 30 graus de miopia, é um grau mais elevado. Então, os laboratórios não estão mais fazendo as lentes, né, porque também... aí eu pergunto, quantas pessoas com 30 graus de miopia você conhece? Uma boa pergunta, né? São pouquíssimas, talvez você é a minha primeira pessoa que no ciclo da vida eu conheci que tenha um grau tão elevado. Então, não é viável ter um laboratório para fazer um óculos só para mim, né? Para a minoria. Então, eu tenho dificuldade até nisso. Né? É uma coisa que parece boba, né? Vou até uma ótica, compro um óculos e pronto. Mas não, tem essa dificuldade também. Você deve ter tido uma adaptação, porque você é casada? Casada. Tem filhos? Tem filhos. Os filhos têm algum problema Não, eles não têm nenhuma deficiência visual, né? Nenhuma deficiência visual não é genético, não é hereditário, né? A minha dificuldade visual não é hereditária. E nem do meu esposo, que também é deficiente visual. Ah, o teu esposo também a dele também não é hereditária genética. Então, as crianças têm a visão normal, graças a Deus, né? São os nossos olhinhos, eu falo para eles. Eles é que cuidam e que te dão um suporte dentro de casa. Você tem alguma dificuldade na sua movimentação, primeiro dentro de casa? Dentro de casa, não. Dentro de casa, não? Dentro de casa, não. Agora, eu me adaptei muito bem. Eu nunca enxerguei nome de ônibus, a gente anda de ônibus, não pode dirigir, né? Então anda de ônibus, tal. Então nunca enxerguei. O ônibus era sempre meio que na fé, né? Então eu dava o sinal, perguntava para o motorista. Às vezes eles entendiam, outras vezes, né? Mas eu falava
né, que ônibus que é? E entrava. Quando a minha filha, que tem 17 anos, começou a ler muito pequena, então ela já sabia. Então ela já passou falava. a ser os seus olhos. Aí a gente pegava o ônibus, pegava ela na escolinha, então ela falava a cor do semáforo, pode passar, está verde, está vermelho, cuidado. E o pequeno também, o Daniel, que tem 7 anos também, está com 8 anos, ele também falava já desde cedo, pode passar, não pode passar. Mas essa é a ajuda deles, na rua, mas a dificuldade maior é na rua. Quando você soube que você chegou aqui de Uber, acompanhada de uma amiga também de infância, isso é em decorrência da dificuldade de locomoção? Não, a Silvia é minha amiga da juventude. Nós nos conhecemos depois de jovens, Legal. Nós somos jovens ainda, né? Com certeza. Mas assim, ela é minha companheirona, né? Então, eu falei, Silvia, vamos comigo? Vamos. Então, mas não por causa da dificuldade. Eu me locomovo sozinha, à noite também, sempre de Uber. Agora o Uber veio e me ajudou bastante, né? Porque antes era táxi, e o táxi era um pouco inacessível, ainda né? Por conta de custo. Mas o Uber veio, para mim, com meu marido, ajudou muito mesmo. Se você tivesse que chegar aqui no estúdio de ônibus circular normal, você consegue vislumbrar qual o tamanho da sua dificuldade? Agora eu tenho bem mais dificuldade que antes. As ruas são muito escuras. Então, a iluminação e a calçada são muito ruins. O deficiente visual, que é baixa visão, que é o meu caso, que não é o total, precisa de muita iluminação. E a calçada, às vezes as calçadas são irregulares. Então, a minha dificuldade não seria em subir num ônibus, não tenho essa dificuldade, e nem de descer num terminal. Seria quando eu descesse do ônibus para a rua que eu tivesse que andar, nas calçadas que eu tivesse que andar. E a dificuldade para atravessar a rua. Mas eu tenho a audição muito, muito aguçada. A minha audição assim, é muito boa. Então, eu vou mais pelo ouvido, né? Mas nesse trânsito, no ir e vir, naturalmente você iria precisar de uma orientação de um transeunte, por exemplo, para poder te ajudar. Sim, para ver o nome do ônibus, né? Por exemplo, se eu estivesse no ponto de ônibus, para eu saber se esse ônibus viria para o centro, por exemplo, que eu moro no Piracicamirim. Então, se o ônibus vem para o centro, então teria que perguntar, ou para o motorista ou para quem estivesse no ponto de ônibus. Também nunca tive vergonha de perguntar, desde que eu me entendi que eu preciso de ajuda, eu sempre pedi. Né? Não tenho dificuldade de pedir ajuda que eu não estou enxergando, que eu não estou vendo, que é tranquilo. Eu me locomovo bem nessa parte. Agora está mais difícil a minha visão. Inclusive, o médico até sugeriu uma bengala verde, que é a bengala da baixa visão, para eu me educar a andar mais devagar. Porque a minha cabeça acha que eu enxergo, entendeu? Aí eu quero andar como precipita um pouco. E eu andei caindo nas calçadas, daí ele falou assim, não. E daí foi por isso que eu procurei o médico de novo, para ver como é que estava a visão, né? Porque eu andei caindo, ele falou, não, você tem que andar mais devagar. Agora você precisa andar um pouco mais devagar, que a visão está mais baixa. E daí ele sugeriu essa bengala. Essa bengala ele falou que ajuda até as outras pessoas me identificarem. Talvez as pessoas não saibam da existência dessa bengala verde, né? Que é para baixa visão. Mas quem conhece a bengala verde vai saber, é uma pessoa de baixa visão, um deficiente. Você, Piracicabana, nata. Este problema se deu a partir do acidente do amigo Jorge, nos anos 92. No princípio, já fato, estou perdendo a visão. Como é que foi o começo da sua adaptação? E hoje, como é que você vê a nossa cidade? Você é um caso raríssimo, eu acredito, dentro, principalmente da nossa cidade, 30 graus de miopia, quase a totalidade da visão para ir e vir. Como é que você analisa, como é que você observa, qual a visão que você tem de Piracicaba para poder atender a necessidade do PCD visual? Da adaptação. Foi em 92. A gente acredita que sim. Eu já tinha miopia, um grau baixo, mas considerado já alto, que era o que hoje eu vi na internet esses dias, né? Que
4 graus é um grau alto, né? Então, eu já tinha esse grau, mas era um grau que eu fazia praticamente... Hoje, se eu tivesse 4 graus, eu poderia dirigir, fazer tudo, né? Estaríamos numa situação idêntica, tá? Então, e aí eu já tinha esse grau. E aí, quando aconteceu... E até então, até esse período, eu jogava bola, eu sentava... Eu gostava de ser do fundão, né? Então, eu sentava lá no fundo na escola, na carteira, então eu enxergava na lousa, então eu tinha uma vida normal. Acredita-se que foi... os médicos não sabiam dizer na época, foi tudo muito recente, assim, muito novo para eles também, que pode ter sido esse descolamento da retina, não foi um descolamento, foi um deslocamento de retina, pode ter sido porque eu vi o fato e saí correndo, e o esforço físico realizado pode ter causado porque eu já tinha uma predisposição. Só foi a fadiga? Você não teve nenhum trauma nessa corrida? Nada, só não fadiga. Não chocou-se contra poste, nada. Carro, nada? Nada. Foi só um susto. O mal súbito de ver o acidente e a fadiga da corrida desabalada para poder avisar alguém ou fugir daquela cena. Sim. E eu acredito, depois falando com psicólogos, depois de um tempo, que até tenho uma memória visual boa, porque eu tive uma visão boa, né? Eu não nasci com a deficiência. Então, como eu tive um período de visão bom, então eu tenho uma memória visual, consigo até, mesmo com baixa visão, por exemplo, se a Silvia, minha amiga que está aqui, se ela passar na esquina, na outra calçada, no nosso bairro, lá onde a gente anda, para ir para a igreja, enfim. Se ela passar na outra calçada, eu sei que é ela que está andando, mesmo não enxergando. O que te faz observar que é a Silvia que está passando? A convivência. Que eu convivi com ela, o jeito de andar, o jeito de se movimentar. É pelo movimento do corpo, não é pelo cheiro. Não. Movimento do corpo, pelo jeito. É a Silvia que está indo ali. Não há nenhuma possibilidade, por exemplo, de alguém te ludibriar com uma pessoa com quase a mesma compleição física dela, você acabasse... Pode acontecer. Pode acontecer? Então, não há como ter uma certeza. Porque, como a gente está na mesma região, então eu estou passando por perto de onde ela estaria. Então, é a Silvia. Então, tem a memória visual do lugar. Então, é a Silvia. Um dia eu encontrei com ela, para mim, se ela me viu. Ela não te viu? Ela me viu. Falei, Sil. Aí ela virou, entendeu? Então, porque a gente vai guardando tem essa memória visual do lugar, da localização. Sou muito boa para localização dentro da cidade. Eu andava a cidade de Piracicaba inteira, né? Então, eu fui trabalhar muito cedo, então eu pegava ônibus, eu trabalhava de doméstica e eu ia até o campo, lá ao ginásio. Na época que não tinha terminal de integração, tinha que ir a pé, descia ali a pé, você não tinha que pagar 2 ônibus, né? Exato. Então... O que se deu primeiro, André? Foi o trauma do acidente do Jorge ou foi a notícia fatídica da tua mãe ter sido diagnosticada com o câncer? Então, hoje em dia, né, com a psicologia, eles falam que o bebê sente tudo, né? Desde sempre sente tudo. Eu era muito pequena, então eu tinha 6, a minha irmã mais nova tinha 1 ano, então eu tinha 7 e a mais velha tinha 10. Era tudo pequeno, 7, né? 10, você 1 aninho. E o médico falou assim para ela, olha, a senhora tem 2 meses de vida. Ela falou assim, ela tem 29 anos. Você participou disso ativamente? Essas informações chegavam até você como? Não, eu fiquei sabendo depois. Porque a mãe estava doente, a gente sabia. Porque minha mãe ficou assim, desfigurada, ficou outra pessoa. Então, a gente sabia que estava doente, mas a gente não tinha... a gente não tem o conhecimento que as crianças têm hoje, né? Meu filho hoje sabe todo tipo de câncer. Tem 8 anos, ele sabe que tem câncer de pulmão, câncer de... A gente não sabia, nem a palavra câncer era usada, né, quase. Nem tinha tratamento do câncer em Piracicaba. Minha mãe fazia na Unicamp. Então, coisa de muito tempo, né, de mais de 30 anos. Então, a gente sabia que a mãe estava doente. A gravidade, que a mãe poderia morrer, poderia perder a mãe. Não, a gente não tinha eu, principalmente, a minha irmã mais velha pode até ser, mas eu não tinha não sabia disso, né? Tinha esse conhecimento. Mas a gente sabia que a mãe estava doente, o padre ia sempre lá em casa visitar a mãe. A gente via muita coisa, a gente via muitas pessoas morrendo lá no nosso bairro, né?
as pessoas morriam assassinadas quase todos os dias. Então, tinha muita morte. Então, acho que a gente nem tinha muito medo das pessoas de perder as pessoas, das pessoas partirem. Mas isso tudo fica no subconsciente da gente. Nesse período, você perdeu alguém da sua família, um ente próximo? Não. A minha família, do lado da minha mãe, é uma família muito pequena. Assim, é uma família muito grande, mas pai, mãe, vô e vó é pequeno. Minha mãe só tem tinha 2 irmãos só. Você tinha 2 tios? 2 tios, E um tio morreu, mas faz pouco tempo, né? 8 anos. A minha avó morreu fazem 14 anos. Eu perdi pessoas agora, na fase adulta, né? Meus pais... Já adaptada na fase adulta. Eu não perdi familiar na minha infância, eu não perdi nenhum familiar, nem do lado do meu pai e nem do lado da minha mãe, que meu pai, a família dele era muito dispersa, a gente nem tinha muito contato. Da minha mãe é de Anhumas. Então, a família inteira, minha mãe é Toledo. Então, Anhumas é todo parente da minha mãe. Então, a minha família é muito grande. Mas a minha avó teve 15 filhos, mas só 3 adultos que sobreviveram, que os outros morreram pequenos. Então, eu só tive a minha mãe e meus 2 tios. Legal. Então, nós devemos ter pulado uma etapa da nossa primeira pergunta, que é a situação como é que a cidade acolhe o PCD visual, o que é que você poderia indicar, por exemplo, que além da luz ser ruim, as calçadas totalmente deficitárias, o que mais você aponta, o que você sofre na pele, no dia a dia, no ir e vir? Então, eu estou, vamos dizer, o que eu sinto maior dificuldade mesmo é nessa parte de andar, né? Eu pego alguns trechos escuros e trechos assim de calçadas ruins. Com relação ao trabalho, eu, graças a Deus, né, que o Piracicaba pode oferecer, vamos falar de trabalho também. Claro. Graças a Deus eu tive pessoas e empresas muito boas, porque quando eu me tornei deficiente, com 17 anos, não tinha inclusão. Então, era que o deficiente, ele é deficiente, ele não vai fazer mais nada. Eu estava no 2º ano do ensino médio, que era colegial, que a gente chamava. Uma professora, inclusive, chegou a falar assim, viu, você não enxerga, não precisa mais vir na escola. Quer dizer, você não vai ser ninguém. E eu saí da escola por um período, até minha visão ficar um pouco melhor, e depois voltei a estudar. Só que nesse período, antes de eu voltar a estudar, eu conheci uma assistente social, assim, maravilhosa da prefeitura. Porque foi Recorda o nome? Eu recordo o nome, só que eu não sei se a pessoa ainda está viva, né? Não tenho mais contato. Mas nós fazemos memória, seja viva ou não. Ela chamava Masako. Masako. É uma japonesa. E ela, assim, foi muito importante, porque eu fui fazer minha carteirinha de ônibus. Eu não sabia que podia, que tinha esse direito. E eu fui fazer minha carteirinha de ônibus para poder ir para a escola e circular, né? E aí, ela que fez. E aí ela falou assim, eu gostei do seu jeito. O meu sobrinho está montando uma empresa, junto com um amigo. Eu vou falar de você, porque eu quero que ele coloque uma pessoa, eu quero que ele coloque um deficiente na empresa dele. Que ano se deu isso, desculpa? Isso foi em 98. 98. Já tinha 5 anos que eu era deficiente. A assistente social Masako é que deu essa primeira introdução, essa primeira oportunidade, essa primeira indicação. Sim, foi uma empresa assim que eu me recordo, foi muito bom, porque foi meu primeiro emprego registrada, tudo, porque antes eu trabalhei de doméstica, tal, antes da deficiência, né? De babá, tudo, mas eu nunca tinha trabalhado numa empresa, né? Recepcionista, eu fui como telefonista na ocasião. Qual era o nome? Era Merconet. Era um provedor de internet. Estava chegando a internet aqui na cidade, e aí ele era um provedor de internet, né? Como Terra, UOL, né? Como as internets de hoje. Só que aqui em Piracicaba ela era maior, que ela chegou com tudo, e eram as grandes empresas, né, que tinham a internet. E aí eles me contrataram, o sobrinho dela me contratou, e aí eu trabalhei lá por 2 anos e meio, mais ou menos. Já era um grau elevado, relativo? O meu grau ficou sempre esse. Você sempre teve sempre esse 30 graus. 30 graus. Ele só está ruim agora por conta de uma catarata.
Mas ele sempre foi 30 graus e agora está pior, não porque aumentou o grau, mas porque surgiu a catarata. Você disse antes que tinha, num período, uma certa dificuldade laboratorial porque não tinha equipamento para fazer essa medição correta. É. Você se depara com isso hoje? Agora, o que os médicos fazem? Eles pegam a receita anterior do médico que deu aquela receita. Então, se eu vou em outros médicos, porque eu mudei de plano de saúde ou porque eu fiquei sem plano de saúde, eles falam assim, quantos graus você tem? Você tem receita anterior? Vamos à receita anterior. Ou seja, essa aferição não é feito numa consulta que deveria. Então, você é um caso raríssimo que pode, a partir desse bate-papo, vir até a ser estudado por alguma faculdade mais avançada que possa ter esse mecanismo. Só que assim, daí eu fui para São Paulo, num médico que era referência em retina, mas eu não fui porque eu fui por curiosidade. Recente ano passado. E eu cheguei lá e ele perguntou. Porque é uma clínica, um hospital? É uma clínica particular, chama Dr. Otaviano, médico em São Paulo, referência em retina. Aí ele me cara, consulta, eu juntei o dinheiro uns meses, eu falei, eu quero ir nesse médico porque eu quero saber novidade. Eu quero novidade. 31 anos de deficiência, eu quero uma novidade, deve ter uma novidade. Né? Uma busca incessante, né? Sempre. Por algo novo. Porque assim, você imagina, eu tinha 17 anos, eu tinha um monte de sonho, então eu queria ser jornalista, eu queria dirigir, eu queria ter meu carro, eu queria ser... E não que eu fui outras coisas, graças a Deus, né? Eu tive que passar por isso para ser o que eu sou hoje, né? Mas teve aquela curiosidade, nossa, se eu enxergasse, né? E será que... E aí eu fui nele. E aí eu falei, ele falou, por que você veio? Eu falei, por alguns motivos. Primeiro, porque eu preciso de uma receita de um óculos novo, e lá na minha cidade é difícil para medir. Uma indicação de uma ótica que faça um óculos. E se teve novidade na medicina. Aí ele me examina, ele faz todos os exames, que aqui eu teria que fazer assim. É que eu vou no médico, no hospital, ele vê o meu grau, que é alto, e ele me manda para vários exames fora, nos laboratórios, nas clínicas. Todos particulares. Todos os particulares, eles me mandam. Você vai em tal lugar fazer exame e tal, lá. Aí eu faço os exames. Lá ele faz todo o exame. Ele faz o seu check-up ali no dia, na sua consulta. Então ele faz tudo. Todos os exames que eu levaria algum tempo para fazer aqui, porque eu vou no consultório, faço e tal, colher os exames, lá ele faz tudo. Então daí ele já tem a resposta do que você tem, o que tem na medicina e o que não tem. Então, foi uma hora de exames, depois ele conversou comigo, e daí ele fala. Aí ele falou, olha, eu tenho um paciente de 50 graus, então eu tenho uma ótica para te indicar e tenho como medir, fazer suas receitas. E daí ele fez a receita e ele fez passou os contatos, porque ele é referência nacional e ele tem um paciente de 50 graus. Custo alto. Assim, alto porque para algumas pessoas nem é tão alto, né? Para mim é alto, né? É R$1.200 uma consulta. Mais uma viagem para São Paulo, eu preciso de um acompanhante, porque é de lata, porque enxergar em outras... Uma coisa é você não enxergar na sua cidade, né? Outra coisa é você não enxergar numa cidade grande, né? Que as pessoas nem vão olhar para você para dar informação, e você tem medo de perguntar, né? Então, eu sempre vou com acompanhante e tudo. E fica numa região que não tem muito metrô, né? Na região do Itaim Bibi, a região que não tem muito metrô. Então, você tem que ir mais preparado financeiramente. Financeiramente exige um pouco mais. Legal. Quando você esteve com o doutor Otaviano, sim, nessa clínica, você passou a saber, por curiosidade, quantos ele atende, por exemplo, acima de 30 graus de necessidade? Não perguntei para ele. Ele só falou que tinha paciente de 50 graus, então por isso que ele tinha todo o equipamento e toda a facilidade para a medição, né? Mas eu não perguntei, eu não tive essa curiosidade. Mas ele falou que é muito pouco, assim. Ele falou, a medicina não evoluiu muito, ele disse. A medicina nessa sua doença não evoluiu muito, dos 31 anos para cá. Que bom, a gente fica não tem muita gente. E aí eles precisam ter profissionais que queiram estudar isso também, né?
Legal. Esse Otaviano, ele é jovem? Como é que é? Doutor Otaviano é jovem? Ele é jovem. Eu acho Legal. que ele deve ter a minha idade, eu acho, um pouquinho mais. Porque acabamos de perder o Caldana aqui em Piracicaba recentemente. Acho que era um dos mais experientes. Sim, sim. Um dos mais curioso nessa área de estudo, né? É o que a gente lê, o que a gente ouve, que era um estudioso dessa área. Sim. E agora você já ouviu falar de alguém mais próximo aqui, alguma cidade mais próxima que possa atender a sua necessidade? Eu já cheguei na clínica Penido Burnier, em Campinas, né? Porque quando aconteceu de eu ficar com a visão ruim, a minha mãe ficou desesperada, né? Tipo, o que nós vamos fazer agora? E ela conta um fato que ela foi na catedral e pedindo para Deus que desse para ela uma luz, que ela não sabia em que médico procurar. Ela tinha procurado já uns 2 médicos e pago consultas caras, e eles trataram ela muito mal. E aí ela disse que estava saindo da catedral e uma jovem, e ela estava chorando, e uma jovem parou, ela falou, por que a senhora está chorando? Precisa de ajuda? Ela falou, minha filha está perdendo a visão e eu não acho um médico. Aí essa jovem disse, a minha patroa é oftalmologista, vamos lá no consultório dela. Opa, que legal. E ela foi, era secretária, estava saindo da igreja também, levou minha mãe no consultório, que é da doutora Maria de Olinda, por quem eu tenho uma admiração, um amor muito grande, uma oftalmologista maravilhosa. E ela que falou para minha mãe, olha, eu não sou especialista, mas vou encaminhar para alguns amigos, tal, e deu toda a orientação para minha mãe e cuidando de mim. Mas daí eu fui para Campinas, mas é a mesma resposta. Até hoje, é a mesma que o doutor Otaviano falou. Não tem nada que a gente possa fazer no seu caso. Isso você já ouviu em Campinas e também São do Paulo. doutor... E em Goiânia. Em Goiânia. Em Goiânia foi um outro caso. Agora eu posso falar, né, porque ele já é falecido, mas ele dizia que enquanto ele estivesse vivo, que eu não podia citar o nome dele, mas agora eu posso. Foi o nosso prefeito Tami, quando logo que eu precisei muito, e ele ficou sabendo, teve conhecimento do meu problema, aí ele me mandou para Goiânia nos médicos dele. Legal. Aí, com tudo pago para mim e para minha mãe, e ele falou, não, ele é o melhor. Ele pediu o sigilo disso? Ele pediu, enquanto ele fosse vivo, que eu não podia falar para ninguém, que poderiam usar isso como campanha, e ele não queria. Né? Ele é uma pessoa muito, muito fina, né? Muito fina. E aí eu fui para Goiânia. Em Goiânia, o médico era um médico americano que ficava um período de 3 meses no Brasil. Então, ele nessa clínica, que eu não vou me recordar o nome, que eu fui uma vez só, que daí teve a mesma constatação. Não tem nada que a gente possa fazer. Então, porque foi um caso... a retina, ela é muito delicada, é diferente de um transplante de córnea, que é até mais comum agora, né? Trocou a córnea e pronto. A retina, ela é muito delicada, ela é uma pelinha que envolve ali, assim, não tem esse transplante disso, né? Não tem como mexer nisso. Essa questão da película de vidro, você já leu alguma coisa? Já ouviu? Alguém já falou alguma coisa para você? De lente. Lente. De película, não. Não, de a lente. lente. A lente, ela vai melhorar só a estética. Ela melhora a estética. Eu tiro meus óculos. Ela não amplia minha visão. Porque o problema está na retina. Ela ampliaria minha visão se eu tivesse problema na córnea. Então, como é meu problema na retina, ela não vai melhorar minha visão. É para estética, sim. Se eu quisesse tirar meus óculos, mas eu não me incomodo com os meus óculos. Eles são ótimos, eles escondem todas as minhas rugas. Então, já tem uma antes, segunda serventia. Antes pode ser que, né? Mas agora eu não vejo rugas, né? Então, já é ótimo. Mas ele não tem ainda uma cirurgia para isso. Agora, com a catarata, vai ser implantado o cristalino, né? Que tem que colocar. Que o médico fala que vai diminuir uns graus. Mas ele diz que diminui o grau, mas não melhora, né? Tipo assim, eu não vou mais ser deficiente, não vou... Ele diminui o grau porque é colocada essa lente. Então, eles colocam a lente, então diminui o grau do óculos, mas a visão vai continuar a mesma. Vai clarear a catarata que vai ser retirada, né? Então, vai clarear a minha visão, vai voltar ao que era antes da catarata. Então, desse percentual de 30,
acho que uns 10 graus ele acha que tira na... Nós podemos ganhar de benefício de visão 10 graus. Na verdade não ganha, melhora no óculos, porque está lá dentro, né, a lente. Melhora na facilidade de eu encontrar um lugar que faça meu óculos. Entendi. Porque vai ser um óculos de 15 graus, não de 20 graus. De 20 graus, não de 30. Então, pode ser que eu tenha... Mas ele fala que não vai melhorar a minha visão, que vai melhorar a parte de clarear a visão por causa da catarata. Como uma pessoa que faz catarata fala, nossa, como eu estou enxergando agora. Meu pai fez recentemente a cirurgia da catarata. Ele falou, gente, eu não estava enxergando nada, como está legal agora. Você acha que, você imagina que a cirurgia pode trazer para você uma melhora nesse ir e vir que você fala que a cidade é muito escura? Eu acho. Eu acho que eu estou sentindo ela mais escura agora, por conta da catarata. Eu acho que vai sim. Porque escureceu muito de um tempo para cá. Só que eu não achava que era uma catarata, né? Eu achava que era... Por isso eu fui procurar de novo o médico para ver, né? Falei, nossa, está esquisita, está meio diferente. Ou será que é meu óculos que preciso trocar, que faz tempo que eu estou com esse, né? E é caro para fazer esses óculos também, né? E quando acham um lugar que faça, né? Exato. Daí, aí eu acho que vai melhorar. Você imagina que... Mas eu já acho que eu já sou uma superação. Porque, assim, eu lembro que a doutora, quando ela me viu, jovem, ela falou, eu estou com outro paciente com um caso parecido e ele nem sai de casa mais sozinho. Ele já não anda mais sozinho. E eu fiz tanta coisa depois daquilo. É disso que nós gostaríamos também de saber, o nosso público vai querer saber o seguinte, com relação, você teve uma conversa com uma professora, logo no segundo grau, que antigamente era de primeira a oitava, e de primeira ao terceiro, que seria o segundo grau. Segundo grau. Você estava caminhando para o terceiro colegial, na época, e a professora te disse que poderia interromper, que não iria te fazer nenhuma diferença. O que é que você produziu em questão de estudos de lá para cá, mesmo com a perda da visão? Foi muito interessante aquela ocasião. Por quê? Eu estava atrapalhando, acho que na sala de aula. Porque como eu não enxergava na lousa, eu pedia para as pessoas editando para mim. E eu conheci uma pessoa assim que abriu os meus olhos naquela ocasião. Ela chama Ana Lúcia, me lembro dela até hoje. Não tenho contato mais com ela. Nem o sobrenome. Bernardes, lembra? Ana Lúcia Bernardes. Que colégio era? Era no Moraes Barros. No Moraes Barros, no centro de Piracicaba. No centro. E aí, ela foi uma bênção na minha vida, porque eu estava meio afastadona da igreja, estava chateada, né? Comigo, com Deus, com as coisas. E ela sentou do meu lado e ela falou, eu vou ditando para você. Quando a professora não olhava, ela ditava, eu escrevi. Aí a professora falou, o que está acontecendo? Está te incomodando, está incomodando a mim também. Aí, o que está acontecendo? Ela falou, que eu não estou enxergando, estou com problema na visão e tal, e ela está ditando para mim. Daí a professora falou, mas ela foi meus olhos, mesmo assim eu ainda segui um pouquinho, ainda mais uns 2 meses, eu acho. Depois eu não aguentei mais, falei, deixa, eu vou dar uma descansada nos olhos. E a Ana Lúcia, nessa ocasião, ela me falou, você conhece, já ouviu falar da RCC? Aí eu falei assim, não, o que é isso? Você é católica? Eu falei, eu sou. Eu falei, dentro da igreja católica. Renovação carismática em Cristo. Renovação carismática católica. Eu falei, sério? O que é isso? Ela falou, é uma delícia, tem um fogo, não sei o que tem. Eu falei, nossa, eu quero conhecer isso. E eu morava no 1º de maio, essa época. E aí, eu falei, gente, como eu vou lá, né? Ela morava em Santa Terezinha, lá no São Lucas, era a igreja do São Lucas, que tinha o grupo de jovens de sábado à noite. Mas eu vou, sem enxergar. A igreja redonda, né? Eu nem lembro como que é, mas acho que é, né? Faz tanto tempo. Aí eu tenho uma amiga que fazia teatro, comigo fiz teatro, participei da Paixão de Cristo, umas coisas. Legal. E aí ela pegou e falou assim, eu falei, vamos comigo? Porque tudo de ônibus, nossos amigos também eram todos de ônibus, né? Mesmo os que enxergavam. Vamos embora. Aí eu fui lá para Santa Terezinha, onde eu conheci a Renovação Carismática, onde eu estou até hoje. Esse fogo novo. Sim, isso foi, então, era para isso. Era só para ela ditar para mim uns dias e para ela falar da renovação. E aí eu voltar para a igreja, fazer as pazes com Deus, né? Daquele momento que eu estava
chateada. E então ela foi muito importante na minha vida, muito mais na vida espiritual do que ela ter ditado aquelas palavras para mim. Hoje você é referência para o mundo nessa questão de perda da visão. Nesse momento, jovem, bonita, uma volúpia danada, uma vontade de viver tremenda, uma vontade de conquistar, chegando próxima à primeira habilitação, querendo ser repórter. Quando do trauma, do acidente do Jorge, da perda fatídica do amigo Jorge, amigo de infância, quanto você atribui a Deus e como é que você digeriu isso na sua adolescência, quando você poderia estar saindo para, por exemplo, conhecer novas pessoas, um jovem, sei lá, algo desse tipo, sim, mas você tinha que primeiro resolver uma questão totalmente pessoal com Deus. Como é que foi para você esse momento? O que é que você pode trazer de mensagem para um jovem hoje que está acometido com essa mesma situação, para que ele possa sair desse poço que ele está hoje? Para ele vir à luz também, para ele vir buscar da mesma forma que você continua buscando. Porque você passou por isso, você teve um encontro, você tem uma formação religiosa. Inclusive, a capela do bairro Jardim Novo Horizonte leva o nome da sua mãe, que é a capela Nossa Senhora das Graças, a quem ela era devota. Não é isso? Então, eu acho assim, uma perda é um luto, né? Tem pessoas que perdem partes do corpo, né? Que perdem uma perna, um braço, né? Eu acho que tem que viver o luto. Esse negócio de falar, né, tem que deixar viver. Eu precisei viver, né? Eu me recordo, não muito, mas eu lembro que eu precisei me isolar um pouco, eu precisei viver esse luto. Só que a gente tem que sair logo do luto, né? Porque a fila anda, né? Como diz hoje, né? Eu precisava sair daquilo ali. E eu saí, né? Eu não tinha raiva de Deus, eu tinha uma chateação de ter acontecido aquilo comigo, mas em nenhum momento eu culpava Deus. Mas eu não queria naquele momento. Eu acho que, na verdade, eu não queria nada, né? Não era só Deus. Porque daí eu não queria estudar, né? Mas eu continuei indo, que daí eu conheci a Ana Lúcia, eu não queria ir na missa, né? Teve um momento, logo no começo, que eu não queria nem ver os amigos. Eu não queria ver os amigos. Eu não vou ficar com eles, eu não enxergo nada, o que eu vou fazer com eles? Então, era um luto que é necessário para qualquer perda que a gente tenha, uma perda de uma pessoa, uma perda para uma deficiência, né? Chegou a culpar a Deus? Nunca. Não? Nunca. Eu só queria, acho que, assim, vou dar um gelinho, né? Os seus diálogos mais ásperos, você cobrava dele? Eu ficava triste que aquilo tinha acontecido comigo, porque também eu não tinha outra referência, não tinha outras pessoas que tinham a mesma dificuldade que eu. Embora a gente, hoje eu analiso de uma outra forma, né? A maturidade, tudo. Você analisa, nossa, tem tanta gente com outras dificuldades que não era uma deficiência lá no bairro que eu morava, né? Com tanta dificuldade social, né? Com tantas dificuldades, só que eu era deficiente visual, né? Então, era isso. Mas eu tinha muita intimidade com Deus desde muito cedo. Eu sempre gostei muito. Como era o seu diálogo com Deus antes do acidente? É o mesmo de hoje, né? Ele sempre foi um amigo. Então, eu sempre tive muita intimidade com Deus, tanto é que eu queria ser religiosa no período da minha adolescência. Então, eu sempre tive essa intimidade com Ele. E aí, quando eu perdi a visão, que fiquei, né, nesse período de adaptação, eu falava assim, nossa, como que foi acontecer? Por que eu? E agora? Agora que eu queria ser freira, eu não vou poder ser freira, que nem o convento vai me aceitar. Eu queria ser jornalista, porque eu sempre quis o meio de comunicação. Eu gostava das irmãs franciscanas que saem
para missões. E eu sempre fui apaixonada pela comunicação da Canção Nova, que eu conheci depois que eu conheci a Renovação. E aí, tudo isso me limitava, né? Porque eu não podia fazer jornalismo. Nem antes, que eu já gostava de jornalismo, depois que eu vim conhecer a Renovação, falei, nossa, eu quero ser da Canção Nova. Mas daí eu fui fazer radialismo. Então, nada me limitou. Então, vamos para a parte, né, do que eu fui embora. A parte boa das grandes conquistas. Aí eu falei assim, eu vou ser radialista e vou morar na Canção Nova. Legal. Então, já estava tudo certo. Né? Chegou a viver essa experiência? Não, mas você nem acredita, né? É muito engraçado, é muito tonto, né? Eu fiz acompanhamento por 1 ano com cartas, fiz radialismo no SENAC com o professor Chimar Ulisses. Oh, legal. Foi muito bom, foi 1 ano e meio, um curso técnico, né? E aí eu fiz o acompanhamento de cartas. Então, eu fiz 1 ano de cartas e fazendo um curso técnico. Para fazer o curso técnico, eu tinha que terminar o ensino médio, então eu fiz um supletivo, rapidão. Terminei, e aí fui para o curso técnico. Aí, no período de cartas, você vai falando, você tem que ser servo nesse período já entrei na Renovação para ser serva e fui indo, fui falando e fui... Ai, a carta era linda, sim, porque todo mês chegava carta, então eu mandava uma outra carta, falava de mim e sempre falando coisas boas, porque realmente eu vivia muitas coisas boas naquele momento, era juventude, não tinha preocupação com nada, era só ir na igreja. Na última carta, que era dezembro, e em janeiro a gente faria um encontro presencial, eu inventei de falar que eu era deficiente. Eu nunca tinha falado. Então, daí veio a carta-resposta, que no momento eles não podiam acolher uma pessoa com deficiência porque eles precisam de gente para trabalhar. E uma pessoa com deficiência, eles não iam conseguir. Isso tudo também lá atrás, né? Quando não tinha inclusão, quando não se sabia muito sobre o deficiente. E era carta, não era um vídeo me mostrando que eu tinha capacidade, que eu ia para lá, ia para cá e tudo mais. Então, também não carrego nenhum... Eu amo de paixão a Canção Nova, é minha companheira todos os dias, né? Fui lá por várias vezes, vários acampamentos. Mas eu não deveria ter falado. Foi um momento que eu deveria ter deixado para eles me conhecerem no mês seguinte. Claro. Porque daí, no encontro com eles iam ver que eu não ia ter limitação alguma. Que eu podia ir longe, né? Mas também não era plano de Deus. Era o meu plano. Era o meu plano fazer radialismo. Era o meu plano entrar na Canção Nova. Não era o plano de Deus. Não era o projeto de Deus. Então, tudo bem. Passou, né? Fiz o radialismo, não consegui trabalhar em lugar nenhum, porque Piracicaba não tinha muita abertura para isso. Não sei se tem hoje, mas eram aqueles radialistas e aqueles mesmos, então era difícil de entrar. Mas valeu. Fiz, gostei, gosto muito da comunicação até hoje. Você viveria essa experiência hoje no rádio? Eu acho que sim. Eu até fiz um programa na Rádio Pirata, uma Rádio Pirata, aqui lá no Jardim Tatuapé, até fui lá. Do Marcos. Lá da música, que era da musical, né? Era ele mesmo. Fui, gostava, gosto. Hoje é diferente, hoje é até mais fácil, né? E o que era a sua participação no como você fazia? Que tipo de programa era? Eu fazia um programa católico, chamava Caminhando com Maria. Tocava hinos, tinha leituras. Tinha um momento de leitura, tinha participação, as pessoas ligavam, era muito engraçado, muito legal. É que é uma experiência, né? Porque a gente tinha que pagar, né? Então era difícil de juntar o dinheiro para pagar, era 1 horinha só. Eu fazia junto com uma amiga que fez radialismo comigo. Aí eu convidei, né? Eu sempre estou em dupla, né? Sempre tem alguém para... Porque, na verdade, o que acontece? Sozinho a gente não consegue. É mais gostoso quando a gente tem alguém, né? Uma pessoa ali apoiando. E aí eu falei para ela, vamos. Ela falou, vamos. Aí nós fomos. Né? Se você tivesse esse convite hoje, você viveria essa experiência de novo? Então, assim, no rádio, eu não sei. De repente, sim. Eu acho legal. Até conversei já com a Silvia, a gente até pensou, estava rezando em cima de um projeto, de alguma coisa do tipo, assim, mais voltado para a religião, né? Como é que você vem acompanhando essa evolução tecnológica a partir da sua perda de visão para cá? Muita coisa, né? Assim, exatamente, isso hoje possibilita qualquer um.
a fazer um programa, por exemplo, de qualquer um no sentido assim, tenho vontade, consigo. Antes não, tinha as rádios só. E aí, se você não tivesse uma pessoa que você conhecesse muito, que pudesse te indicar, você não ia conseguir entrar. Se fosse agora, como é que você traria a tua mensagem para os seus ouvintes? Bom, não sei, muito assim, né? Mas a gente aprende, tem umas técnicas, né, que eu acho que eu nem vou lembrar, né, que a gente tinha que sempre olhar para cima, que a gente tinha que estar sempre feliz porque a pessoa do outro lado tem que ver o nosso sorriso. Legal. Então, sei lá, seria assim, olá, pessoal, bom dia ou boa noite, sejam bem-vindos, meus queridos ouvintes, estamos aqui mais uma vez na nossa programação e tal, e assim por diante. Mas seria, eu lembro que o Gilmar sempre falava, a cabeça tem que estar para cima, e você tem que falar como se a pessoa estivesse vendo o seu sorriso. E aí a gente treinava desse jeito lá no Senac, né? E ele deixava a gente participar, às vezes, do programa dele. Que legal. E a gente ia lá de curiosão. Você participava do programa do Gilmar? Que era na Educativa FM de manhã, de madrugada. De madrugada. Mas era muito legal. Quem que te levava até a Educativa? Como é que você... De ônibus, eu ia de ônibus. Eu ia de ônibus e bem cedo eu pegava o primeiro ônibus. 5 horas eu já pegava o ônibus. Legal. Legal. Você consegue, hoje, em algum setor da sociedade, transmitir os seus conhecimentos para algum polo, para algum núcleo de Piracicaba que tenha criança com as mesmas necessidades do que as suas? Eu cheguei a participar do Avistar bem no começo mesmo. Quem iniciou esse projeto do Avistar quem me convidou a primeira vez, foi a Lúcia Potashev. Em 90 e alguma coisa. Era na Boa Morte, acho que numa das casas do Tami, inclusive. Quase esquina com a Rangel. Sim. E eu participei de alguns momentos lá, mas depois eu acabei não indo mais. E eu achava legal, interessante. Só que daí fui me afastando, fui trabalhando e fui estudando e fui me afastando. Hoje eu tenho um pouco mais tempo e hoje é bem interessante. Há um tempo atrás eu sou formada em pedagogia. Há um tempo atrás eu até pensei em entrar em que ano se deu a formação? Eu me formei em 2017. É recente. E eu até queria trabalhar num lugar assim, até pensei em entrar em contato com alguém, mas eu não conheço ninguém e tal, da Avistar, para trabalhar mesmo, ajudar, né, pessoas. E eu, como a minha formação anterior, porque eu fiz radialismo, estética e pedagogia. A estética é o que eu mais trabalhei, 18 anos. A estética, eu queria levar alguma coisa nesse sentido, de massagem lá, porque trabalhar com as mãos é fantástico. Então, eu queria levar isso. E quando eu me formei em pedagogia, eu falei, poxa, agora eu tenho uma parte de dinâmica de dar aula. Nós precisamos emendar esses fios. Eles estão soltos. Eles estão soltos. Peraí. Concluiu o 2º grau no Moraes Barros. Fiz radialismo. Fez radialismo com o Gilmar Ulisses. No Senac. Tudo isso concluído. Concluído. Né? Fez rapidamente um supletivo, concluiu o 2º grau. Eu fiz um supletivo antes de entrar no Senac, né? Porque tinha que ter quando eu tivesse no final do técnico, tinha que ter já a conclusão. Porque houve um intervalo da perda, a partir do acidente de 92. Sim. Houve um afastamento do colégio, da religião, uma coisa rápida para poder se adaptar à nova situação. E quando o médico dizia, ou você trabalha ou você estuda, as duas coisas os olhos não aguentam. Claro. Porque eu tinha hemorragias constantes nos olhos, enfim. Então, quando a Massaco, assistente social, me arrumou um trabalho, eu não estudei nesse período, eu só trabalhei. Porque ou eu trabalhava, ou eu estudava. Para proteger parte os olhos. Eu não podia perder a oportunidade de trabalhar, nunca tinha trabalhado, eu precisava. Então, eu fui trabalhar primeiro. Então, eu trabalhei até o ano de 2000, quase 2001. Até aí, a Andréia é só colegial. Só colegial. Aí, eu já fiz um supletivo no Jaçanã, terminei o supletivo, fiz um... Precisou de ajuda? Alguém para traduzir os textos? Precisei. Nossa, uma amiga minha estava sem estudar, trabalhava no comércio a vida toda. E ela parou o estudo. Ela falou, eu preciso fazer o ensino médio inteiro.
Eu falei, eu preciso fazer O segundo. só o segundo e o terceiro. Só o segundo e Ela falou, terceiro. então eu vou primeiro. Quando tiver no segundo, você entra. Como que é o nome dessa amiga? A Sirlene. Sirlene. No meu coração, é da igreja também. E ela já, nesse período já estava na renovação e daí eu conheci. Aí ela foi. Teve namorado nesse período? Não. Não? Não tive namorado. Tá. Eu que queria ainda. Eu queria ainda conquistar. ir para Canção Nova. Eu queria ir para Canção Nova. Tinha esse sonho ainda arraigado na veia de ser uma cristã, ou uma freira, ou uma missionária, enfim. Aí ela me ajudou, terminei o ensino médio e já estava fazendo o técnico junto, que era de sábado o curso. Então, eu já estava fazendo porque quando eu terminasse o ensino médio, eu já teria o certificado também do outro, a conclusão do outro. Depois, aí eu conheci meu marido nesse período, num acampamento na Canção Nova, conheci meu marido, Legal. Deficiente, visual também. E aí a gente começou a namorar. Qual o grau de perda do seu marido de PCD? Então, ele tem 15 graus de miopia. 15 graus. Só que ele enxerga menos do que eu, porque a toxoplasmose é um vírus que mastigou a retina dele. Que também não é hereditário, foi no período da gestação. E aí, a retina, ela é mastigada. No meu caso, a retina ela tem um descolamento. No caso dele, ela é furada inteirinha. Então, ele enxerga um pouco menos que eu. Às vezes, ele tem dificuldade de me reconhecer na calçada, assim. Tipo, eu sei que é ele que vem vindo, mas ele não sabe que sou eu que estou indo. Se a gente se cruza, assim. Então, ele enxerga um pouco menos. Mas ele se locomove. Meu marido trabalha em Tietê. Ele trabalha no INSS de Tietê. Ele é concursado. Ele vai e volta todos os dias. Ônibus, Então, como que é o nome dele? É Vitor. Vitor. Vitor se locomove muito bem. E no trabalho está adaptado? Tá super adaptado. Ele entrou na vaga de PCD, né? Vamos chegar até aí, porque aqui já estamos falando do marido, não? E não do namorado da Canção Nova. Aí a gente namorou. Então, vamos falar das minhas profissões junto, porque liga. No dia do meu casamento, um dia antes, eu ganhei uma massagem. E eu nunca tinha feito massagem na minha vida. Né? Era uma coisa... Não era para todo mundo, né? Você tinha a mente voltada para outro caminho, que é o religioso. Massagem ia passar longe. Nunca ia pensar em massagem. Aí falei, vou fazer essa massagem. E eu fiz. E aí, a hora que eu entrei na sala, que a menina apagou a luz e acendeu uma vela, eu nem relaxei, né, para massagem, que era uma massagem relaxante. Eu falei, eu posso fazer isso, mesmo se um dia eu ficar cega. Isso, perfeito. E a menina foi fazendo massagem? Não, nem senti. E o que é interessante, André, e olha onde você tem essa percepção. É num ambiente escuro. Mas tinha uma luz. Tinha uma vela. Que é a mesma luz que você aprendeu a ver quando criança. Que era a única luz que você via no seu cotidiano, é a luz do sacrário. Sim. E era uma velinha bem significante mesmo. Era pequenininha, assim, não era uma vela, né, uma iluminação. Era uma velinha. E no ambiente escuro. Escuro. E ela foi fazendo massagem, e aí eu fui com aquilo na cabeça. No dia seguinte, depois do casamento, e eu fiquei na cabeça daquele Vitor, né? A lua de mel inteira, né? Nós vamos viajar. E aí, Vitor, eu quero fazer massagem, eu vou fazer um curso de massagem. Já era radialista formada, né? Mas nunca trabalhei. Não, porque eu vou fazer massagem. Isso vai dar certo, Vitor. Vai dar certo. E Vitor tentando enxergar como é que isso vai dar certo. Então, né? Eu cheguei. A primeira coisa que eu fiz foi ligar no Senac. Não liguei de lá porque era caro, né? Onde eu tinha ido para ligar aqui. Voltando um pouquinho, cortando seu raciocínio, você foi na lua de mel e você foi pensando nisso e voltou pensando nisso. Sim. Né? Eu queria executar aquilo ali, a ideia. E Vitor não entendeu isso. Não, foi de boa. Vitor, até hoje, o que eu falar que eu vou fazer, né? Tá bom. Vamos fazer. Ele faz junto. Ajuda. Entendi. Aí ele vai, ele veste a camisa comigo. Joga junto. E aí eu liguei no Senac, onde eu vou fazer no Senac. Referência, é o que eu conhecia, né?
E realmente tinha um curso que ia começar naquele mês. Esse ano vai fazer 20 anos. Não tutubiou. Se matriculou. Não, na mesma hora, né? Eu casei no dia 1º de maio, dia 25 de maio foi o primeiro dia do curso. Caramba. 20 anos, vai fazer agora em maio. E aí eu fiz o curso de massagem relaxante. Aí eu cheguei para minha professora Silvia Vasconcelos, uma psicóloga, mas com terapia corporal. Eu falei assim, olha, eu sou deficiente visual, eu vim fazer o curso por conta disso, e tem algum empecilho, tem alguma dificuldade, tem alguma adaptação, como é que é? Ela falou assim, bom, um grupo de melhores massoterapeutas do mundo são cegos. Já mudou, Tudo mano. bem? Para você? Eu falei, tudo jóia, vamos embora. Eu fui. Fiz muitos cursos, depois resolvi fazer a faculdade de estética para... Isso é comprovado, então. O maior núcleo tem Era, PCD na ocasião alto. que eu fiz o curso, em 2004, quando eu me casei, era. Hoje eu posso dizer que não. Como se dá a prática? A diferença é o amor. Entendi. Como é que se dá a prática do estudante nesse curso? Ele É pouca teoria, né? Ele é 70% prática. prática. Como é que você fazia na prática? É muito fácil, né? A prática é muito fácil. Eu não sou deficiente total. Então, eu tenho facilidade para me locomover, a maca, os objetos que eu vou usar, o creme, o produto que eu vou passar. Mas para uma pessoa com deficiência, ela total, e ela consegue executar do mesmo jeito. Porque ela vai memorizar onde ela deixa o material dela, que é o creme ou um óleo, e ela vai deslizar a mão dela na massagem, que é no tipo que ela for fazer. Se for só nos pés, que é reflexologia só nos pés. Se for a massagem craniana, que é a massagem só no rosto, é a massagem no rosto. Se for a massagem relaxante, que é o corpo inteiro, é o corpo inteiro. A pessoa vai desenvolvendo, né? E é prática, né? Ela vai praticando. Legal, pode ir. E ela vai praticando. A sua desenvoltura foi boa? Foi, eu gostei, pelo menos, né? A professora falou que sim, que foi tudo bem, e logo depois eu já comecei a trabalhar. Logo depois eu já comecei, assim, montar o seu próprio espaço. Eu atendia na minha casa, e aí foi. Precisava ter supervisão de alguém nesses atendimentos, ou você se virava 100%? Eu não tenho dificuldade, até é esquisito, né? Às vezes a gente fala, nossa, com tanta dificuldade, né? Eu tenho certeza que é Deus que vê com os meus A partir da luz, eu não tenho dúvida. Porque é tão pouca a minha visão e eu consigo fazer tanta coisa. Né? Quando eu vi um vídeo lá mostrando uma pessoa com 7,5 graus, não enxerga nada. Quer dizer, não dá a impressão que eu não enxergo nada. Parece que eu enxergo. Porque não tem limite. Não tem barreira. Não tem barreira. Eu obstáculo. vou fazendo. Hoje eu estou sentindo mais dificuldade. A catarata judia mais do que 30 graus de miopia. E do que uma deficiência visual uma vida inteira. Está me judiando bastante. Mas não tem, eu vou fazendo. Radialismo uma coisa, concluído, brincou bastante com o Gilmar Ulisses, depois veio a massoterapia. Daí a massoterapia eu trabalhei nesses anos, só que eu trabalhei na Unimed junto, né? Quando eu me casei, eu trabalhava na Unimed, que eu entrei pela inclusão, daí já estava tinha mais inclusões, né? Depois que eu saí da outra empresa. Começou a surgir alguma coisa inclusiva. Daí eu trabalhei na Unimed, um período longo até, né? E na Unimed eu trabalhava meio período, porque o deficiente visual trabalha meio período, porque não força muito no computador e tudo mais. E aí, o outro meio período eu sempre trabalhei com massagem. Então, eu sempre trabalhava as duas coisas. A massagem e a empresa, como administrativo, atendente, tudo mais. Sigamos aí na massoterapia, depois veio a pedagogia. Sim, daí veio a pedagogia. Em que ano se deu a pedagogia? A pedagogia eu comecei em 2013, a faculdade. Eu participei um período do Ministério Infantil, da Renovação,
E eu gostei demais da parte de evangelização infantil. Daí eu falei, acho que eu quero fazer pedagogia. Cursou onde, André? Oi? Cursou em qual escola? Na Anhanguera. Na Anhanguera. Eu fazia o semipresencial. Precisava também de apoio? Precisava, porque como era semipresencial, tinha muito material no computador. Físico, né? E material no computador. no computador. Então era fácil, amplio tudo no computador, beleza. Mas os dias de aula presencial, o material é na lousa, é longe. Aí eu sempre precisei de pessoas comigo, sempre tive, graças a Deus. Aí tinha 2 parceiras que estavam ali do meu lado, era a Márcia e a Monique. Legal. Todo. A Monique, uma jovem de 23 anos, fazendo online. A gente não aceitava, porque achava que ela tinha que ir todo dia na faculdade para conhecer as pessoas, para interagir. E a Márcia, já um pouco mais velha que eu, batalhando para conseguir um trabalho, uma profissão. E aí ficou as 3 ali até o final da faculdade. Elas me ajudaram muito, muito, muito mesmo. Você elabora ou mexe, se dá bem com a questão computador? Eu tenho dificuldade. Tem. Tenho. Cansa muito a minha visão, rápido. Não sou muito boa. Eu sou muito boa de sistema. Tipo, você chegou na empresa X, eu trabalhava na Unimed, trabalhei no Senac depois também. Você trabalha na empresa X e tem todo o sistema da empresa. Beleza. Aprendo todo o sistema, faço, mas fale para mim, mexer no Excel, por exemplo, nossa. Uma planilha, alguma coisa, conversa... Eu tenho que aprender. Se eu aprender, eu faço. Mas eu sempre entrei em empresas que já tinham sistema, trabalhava sempre no atendimento, na recepção. Essa proximidade, você consegue ver o que você, por exemplo, está digitando, o que é que está sendo oferecido para você? Não, na verdade tem que usar um software para ampliar a letra do computador. Então, o Senac, quando eu trabalhei no Senac, eles adquiriram um software que aumentava tudo. O seu teclado tem que ser adaptado? O meu teclado não precisa. Não precisa? Não precisa, é um software instalado, que daí tem lá, porque daí, como o meu computador não era só meu, um período era meu, mas um período era de outra pessoa. Então, eu logava e aí já aparecia, grande. Os meus amigos achavam ótimos, porque eles sentavam atrás de mim e aproveitavam. Tipo, nem vou usar. Nem vou ligar usar o a sua meu, imagem. vou usar o seu. Eles, brincavam, né? Mas era... Quando é que chegou as crianças aí, antes que a gente pule essa etapa importantíssima? Importantíssima, isso mesmo. Como é que se deu a preparação entre você e o marido para chegar até essa ideia, maturar essa ideia dos filhos? A gente casou com a ideia de formar família. A gente não tinha medo de ter filho com deficiência visual. Perfeito. Já era uma etapa vencida. Nós somos deficientes, se o filho também for, tudo bem. A gente se superou, eles também vão superar. E aí eu fiquei grávida da Kiara com um ano de casado. Então, com 2005 eu fiquei grávida, ela nasceu em 2006. Ela vai fazer 18 anos agora. Que legal. E aí nós tivemos a Kiara, maravilhosa, uma visão perfeita, uma filha adorável. E aí, realizada como mãe, né? Muito bom. Eu acho que eu não me daria bem como freira, né? Hoje, vendo lá atrás, porque assim, eu não consigo me imaginar sem eles, né? Sem ser mãe. Depois eu perdi 3 bebês. Aí eu perdi o Miguel, com 7 meses. Depois eu perdi mais 2 gestações. E depois veio o Daniel, que agora tem 8 anos, que é um fofo também. Que legal. Então, nós temos 5 filhos. 5 filhos, e são 3 no céu e 2 com a gente. Muito bons. Legal. Que história riquíssima, né? Que maravilha. Nós temos um microfone aí com você, né, Gilson? Você tem que fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta para a André? Tá tudo certo? Magali? Não? Silvia quer falar? Silvia quer falar? Silvia quer completar? Quer chegar aqui, por favor? Venha, Silvia, com a gente, para você falar o que você conhece de mim. Fique à vontade. Convidamos a Silvia para vir participar diretamente da conversa, ela que é braço esquerdo, direito e os olhos da André, e ela sabe perfeitamente, ela tem acompanhado de mais próximo de uma necessidade que a Andréa tem, né, de uma cirurgia urgente nos olhos, né, uma cirurgia que o doutor Otaviano sugeriu para a André.
E a Sílvia tem pleno conhecimento de tudo o que precisa ser feito e o tempo que precisa. O tempo é exíguo demais, é curto demais o tempo. E nós vamos precisar de cada um de vocês que estão acompanhando esse bate-papo para que vocês possam nos ajudar nessa empreitada dificílima, para que nós possamos recuperar parcialmente a visão da Andréia. A Andréia tem 30 graus de miopia, de perda, ela é PCD visual, e numa consulta em São Paulo foi sugerido para ela uma cirurgia que pode recuperar aí até 10 graus de visão, o que não mudaria muito, né? Seria uma questão até paliativa, mas a cirurgia poderia fazer com que ela pudesse ter uma visão melhor do rosto dos seus filhos. Ela tem 2 filhos, dos quais ela tem uma visão turva, um vulto dos seus rostos. Então, para que ela pudesse ter uma visão mais clara, uma visão mais próxima do natural do rosto dos seus filhos, a Sílvia está encampando essa luta, né? Ela está na trincheira em favor da Andréia, para que nós possamos angariar fundos para que ela possa vir a fazer essa cirurgia, para que ela possa sentir um pouquinho o rosto dos seus filhos, a Kiki e o Daniel, né? A Kiki e o Daniel. Da Sílvia, hein? E por que não, né, ter uma visão bem ampla, bem clara do rosto do seu companheiro, uma pessoa que acompanha a Sílvia já há quantos anos, Sílvia? Andréia? Que eu sou casada? É? 20 anos, né? Então, por que não também ter uma visão mais clara do seu companheiro? Então, nós vamos precisar e muito de vocês, mas quem vai trazer essa história, essa narrativa, essa corrida contra o tempo é a amiga Sílvia, que está aqui para trazer para vocês. Elas se convidam, seja a hora que for, do dia ou da noite, para fazer uma oração, para visitar a Capela do Santíssimo. São católicas fervorosas, uma é a alavanca da outra, com o terço na mão, com a Bíblia na mão. É a Sílvia que fala ao ouvido da Andréia aquilo que ela não consegue ler, o que ela não consegue visualizar com os seus próprios olhos. Então é uma troca, é uma hegemonia entre as duas, e as duas se completam na melhor das falas, né? A Sílvia completa aquilo que falta para a Andréia. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada pelo acolhimento. Bom, para falar um pouquinho assim da Andréia, né, da questão de toda assim que ela está vivendo, então para mim particularmente pegou muito essa questão dos filhos, né, porque ela tem um menino de 8, tem uma menina de 17, aqui, né, com 17? 17. E eu sempre fiquei pensando assim, poxa vida, né, a gente quando é criança nem sempre a gente cresce parecido, né, quando a gente fica adulta às vezes a feição muda. E eu falei assim, ela tem essa questão da penumbra, não vê assim, vulto, né? Então, assim, não conhece claramente o rosto dos filhos. E eu falava assim, mas ela vai crescer, ele vai crescer, o Daniel, né? Pode mudar totalmente a feição e ela não vai ter visto a feição do filho. Então, assim, eu ia para diante de Jesus nas minhas orações, porque como eu moro mais próxima da igreja, então, nas minhas orações, né, diante do Santíssimo, eu falava assim, Jesus, eu não posso permitir isso, o Senhor tem que dar algum caminho, né, para que ela possa desfrutar disso, né, porque quando ela passou na consulta o ano passado, o médico disse que ela tinha 2 anos, mas isso foi em julho, né, e assim, então assim, já foram alguns meses perdidos, já não são mais 2 anos. Então a gente está numa corrida contra o tempo. Por quê? Porque é uma questão de qualidade de vida também, que não envolve só a qualidade de vida dela, mas envolve a qualidade de vida da família. A Kiki, por exemplo, quer fazer faculdade de medicina. E ela quer fazer, acho que em Porto Alegre, né? Na verdade, é qualquer lugar que seja pública, né? Claro. Não tem, aqui é tudo mais longe, mais fora, né? Não, mas o tio dela tinha Mas, convidado ela para ir, então assim, sugeriu, e daí então ficou isso, assim, né? Nesse sonho da Chiara de ir para lá e tal. E eu fiquei me perguntando, né? E daí ela, nesse tempo atrás, ela não queria mais. A Andréia comentou comigo, olha, ela nem quer ir mais fazer faculdade fora. Eu falei assim, Jesus, já é outra perca.
Porque ela é tão nova, ela vai ter que assumir uma responsabilidade daí, se acontecer, Deus o livre da Andréia perder a visão, dela ficar, dela ser os olhos da mãe, dela poder cuidar até do irmão de uma forma diferente. E eu falei assim, meu Deus, é uma vida, é um sonho também que não pode ser abortado. Então, assim, eu falei, amiga, a gente vai fazer o que for. Se a gente tiver que fazer pizzada, se a gente tiver que fazer pastelada, se a gente tiver que apelar para o Luciano Huck, ir no programa, a gente vai mover o mundo, mas a gente vai fazer. E o nosso propósito é esse, né? Da gente poder fazer essa cirurgia, porque existe um prazo e esse prazo já está acabando. Então, é até 2 anos, né? Sim. Para que ela consiga manter essa qualidade que ela ainda tem hoje. Né? Então, assim... E o médico disse assim, que quanto antes é melhor, porque a catarata ela vai cobrindo a visão. Então, a catarata é considerada hoje uma cirurgia simples. Tem pelo SUS, tem nos consultórios particulares, mas, no meu caso, ela se torna uma cirurgia mais delicada por conta da atrofia da minha retina. Nós temos ideia de valor, Silvia ou André? Então, ele não quis falar o valor enquanto eu não fizer uns exames que eu vou fazer agora no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Que maio se descobre, maio do ano anterior descobre a necessidade da cirurgia, o exame que pode direcionar a cirurgia é maio. Eu casei em maio porque eu sou devota de Maria e eu casei no primeiro sábado de maio. Né? Muito bem. Então é maio. E a Chiara nasceu em maio. O que acontece? E eu tenho um sonho de ir para Portugal. E vocês não acreditam, nunca fui. Eu nem sei, né, se um dia eu vou, mas sonho, né? Sonho a gente pode realizar ou não, né? É sonho. Quando o médico falou para mim que eu ia perder a visão, ele falou, olha, em 2 anos fica tudo escuro, mas não vamos deixar isso acontecer. Com qualidade de vida, você não tem nem 50 anos. Claro. A primeira coisa que veio na minha cabeça, meu Deus, eu tenho que ir para Portugal antes de ficar cega. Eu pensei nisso, eu nem pensei nos filhos que a Silvia está falando agora, porque depois é que veio toda essa preocupação. Mas na hora eu falei, gente, eu não fui para Portugal, eu não vi nada. Eu não posso casar. Mas depois logo veio, né, toda essa preocupação. E a Chiara estava comigo na sala, que ela que me acompanhou nesse dia. E eu fiquei muito preocupada com a expressão dela. Depois que a gente saiu, eu chorei. Mas eu chorei não por perder a visão. Porque, de certa forma, o deficiente visual, ele já espera. Eu esperei minha vida inteira, porque, assim, eu tive muitas hemorragias durante a minha vida. E sempre o médico dizia, a qualquer momento você vai perder a visão. Então, o que acontece? Eu, de certa forma, meio que... A gente nunca está preparado, mas se acontecesse, tá tudo bem. Só que eu chorei pela medicina não ter avançado. Não evoluiu nisso. Não evoluiu. Eu chorei e falei, filha, eu não estou chorando de medo de ficar cega ou alguma coisa assim. A mãe está chorando porque as mesmas coisas que eu ouvi há 30 anos ainda são as mesmas na medicina. E isso é difícil, né? Que não evoluiu, que não tem uma cura para isso, de tão delicado que é. Às vezes não é nem falta de estudo, é a delicadeza da região em que tem a deficiência. Né? E o tamanho da necessidade dos olhos, né? Você que passou por essa questão tão grave do câncer, né? Também não avançou. Tem medicina paliativa, mas também não avançou. Mas resolve em alguns casos, né? Mas na questão da visão ainda nós não temos nada que possa fazer um reverso positivo. Sim. Você com 30 graus, com essa cirurgia caríssima, delicada, ainda para ter aí 20 graus ainda. O que um dia eu conversei com uma pessoa que já fez uma cirurgia com ele, e não de catarata, mas uma cirurgia com ele, eu perguntei, ela fez já há um tempo, já uns 5 anos, ela falou, olha, na ocasião eu paguei 20 mil cada olho. Então, eu não sei, de repente a de catarata seja menos ou mais, eu não sei. Eu vou fazer o exame agora, eu tive que esperar um tempo, porque assim, são exames muito caros, assim. Não,
você tem que juntar, não adianta. Você tem que falar assim, e aí você tem outras necessidades, da família, dos filhos, da casa, do aluguel, da comida, e aí você foca naquilo, você não, e eu parei de trabalhar, e aí você fica naquela situação. E agora, esse mês dá? Dá. Ah, então vamos. Ah, esse mês não dá. Então, e aí foi indo, foi empurrando, né? Deixa eu fazer um ajuste, porque nós vamos pedir para o nosso público, obviamente, uma ajuda, que nos ajudem, por favor. Você não está provendo nada nesse momento, está afastada. Eu estou afastada pelo INSS, inclusive. Pelo INSS. Até junho. Você falou de aluguel? Eu pago aluguel. Eu moro de aluguel. Aqueles prédios ali próximo do clube. Eu estou recebendo, porque eu tive um problema na coluna e eu faço massagem, não estou podendo fazer massagem. Então eu parei de fazer massagem, que foi bem sério, problema na coluna. E aí, como eu pagava o MEI, né? Aí então me afastaram por 6 meses. Então, aí agora eu falei assim, não, agora eu vou, porque assim, minha visão piorou muito nos últimos 3 meses. Eu venho sentindo uma dificuldade maior do que a do ano passado ainda. Falei, não, agora eu preciso ir. E aí, o médico falou, em maio acho que a gente consegue. Daí ontem mesmo eu liguei no consultório, marquei para o dia 13 de maio, que é o dia de Nossa Senhora, de Fátima. E aí eu vou tentar encaixar os 2 médicos no mesmo dia, porque eu tenho que passar com o doutor Otaviano de novo, porque já faz quase 1 ano, então vai ter que fazer todos os exames dele de novo. E na doutora Norma, que é a que mede os olhos, no mesmo dia. Eles ficam em lugares diferentes, em São Paulo, então vou tentar encaixar um de manhã e um à tarde, assim eu não tenho 2 custos, né? Você tem ideia hoje de custo dessa etapa que você vai fazer? Dessa etapa, sim, R$ 2.500. R$ 2.500. Eu não tenho ainda, mas eu acredito que até 13 de maio eu vou ter, com certeza. Será? Isso eu tenho certeza. Então, mas aí eu vou, né? E vou fazer esses exames, porque esses exames são preparatórios da parte oftalmológica. Porque meu marido tem plano de saúde, então a parte cardiológica que eu tenho que passar também para uma cirurgia eu faço aqui daí. Através do plano do saúde do marido. Legal. Mas então eu coloquei um valor mais ou menos de 20 mil cada olho, mas eu vou ter só, quando eu fizer esses exames, ele vai passar o valor certo de hospital, de um olho, porque primeiro faz um olho, depois de 30 dias ou mais é que faz o segundo, então inicialmente eu vou precisar para um olho só, né? Então, vão ser 2 etapas. Você não pensou na questão vaquinha? Eu pensei. Primeira coisa que eu pensei foi na vaquinha, Pix, mas eu fiquei muito preocupada, foi até que eu falei com a Solange, com o Gilson aqui, né? Gente, ai, Solange, por que veio Solange? Tudo bem, Magali. Eu falei com a Magali, falei com o Gilson, e eu até comentei com eles que eu tenho muito medo, porque eu não ajudo a vaquinha que eu vejo na internet, porque eu não conheço a pessoa. E a minha preocupação era fazer um vídeo falando da minha história, para que a Silvia chegasse para uma amiga dela, que não me conhece, falasse, essa daqui é minha amiga, eu conheço, vejo o vídeo dela. Então, para que um amigo mostrasse para o outro amigo que não me conhece. Porque uma cliente que teve a ideia, quando eu contei para uma cliente no ano passado que eu ia passar por essa cirurgia, que precisava do dinheiro, ela teve uma ideia. E eu achei muito interessante a ideia dela, porque eu perguntei para minha irmã, que trabalha na igreja, toda que faz pizza, que trabalha nessas coisas, a minha irmã falou assim, nossa, uma pizzada não dá nem 4 mil reais. E a gente rala. Um bingo dá 5 mil reais, ganhando tudo, todo mundo trabalhando que nem um louco. E a nossa muito difícil. E a nossa ideia, a princípio, é no mínimo 60 mil reais. 40. A princípio 40, né? Se for 20 cada olho, né? Nós temos despesa, nós temos medicação, nós temos aí o ir e vira. Sim. Alguém para te acompanhar, para você não precisar tirar a Kiara do caminho dela. Então, vamos imaginar que, a grosso modo, 50, 60 mil. E aí, ela teve uma ideia que me surpreendeu. Assim, achei assim, ela muito rápida. Eu fazendo massagem nela e ela pensando na possibilidade. Ela falou assim, você tem 20 amigas? Porque nós precisamos de 400 pessoas que te deem 100 reais. Para dar 40 mil, né? Na ocasião, nós fizemos um cálculo de 40 mil. Ela falou, você tem 20 amigas? E se Piracicaba comprar a ideia, nós somos 450 mil habitantes. Então faz a minha cirurgia, faz muita gente, né? Muita gente. Muita gente. Nós precisamos de centavos de real para poder te ajudar. E aí ela pegou e ela falou assim, você tem 20 amigas? 20 amigos? 20? Eu falei, tenho.
Ela falou, esses 20 com certeza terão 20. Nós vamos fazer um grupo de 20 amigas. Você vai pegar 20 amigas que terão mais 20 amigos num outro grupo. E se esses amigos derem R$100, nós teremos o valor. 400 pessoas. Se for 50, nós teremos que ter 800 amigos. E aí eu fiquei pensando, parece difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu acho mais fácil. Porque é mais fácil a gente pedir dinheiro para um amigo, né? Que nos conhece. Um amigo que nos conhece, que fica pedindo aí, e sendo até usada a imagem da gente para essas coisas. E eu sei porque um tempo atrás uma amiga nossa passou dificuldade, né? Ela passou por uma cirurgia, passou dificuldade financeira, de alimento, de comida, tudo. E eu fiz um áudio e mandei para os meus amigos, que nem conhecem ela, que nem é da igreja, que nem nada. Falei, olha, minha amiga passou por uma cirurgia, a gente precisa de dinheiro, o pessoal foi fazendo pix para mim. Tipo, é para a Andréia, é para amiga dela, pronto. Então, é muito mais fácil quando é um grupo de amigos. E assim, quando é uma pessoa que você, né, agora conheço vocês. Então, é outro grupo de amigos. Pode contar conosco, então, com certeza. É uma coisa que eu acho que vai ser... a ideia de fazer o vídeo, de falar de mim, que é difícil de falar da gente, né, e pedir pra gente. Minha mãe sempre pediu dinheiro. Minha mãe sempre pediu dinheiro para a igreja, para a paróquia, para quem estava precisando. Nunca ela pediu um centavo para ela. Nunca. Minha mãe nunca falou assim, nossa, estou precisando de dinheiro, mas ela sempre pediu. Ai, fulano, ela pegava o telefone e ela saía ligando para pessoas. Aliás, ela é amiga de duas pessoas extremamente importantes em nossas comunidades. Você recorda os nomes? A minha mãe? É. Do Padre Vicente. E o outro? Do Padre Bruno. Bruno Bosqueira e o outro? A do Padre João também. Padre o Padre João João, vivia na minha casa, né? O Padre João, ele era mais jovem, né? Ele estava no Paulicéia recente. O Padre João vivia em casa. O Padre João era muito, muito companheiro. Então, região Tapuã, Tóquio, Planalto, Novo Horizonte, Rodrigo Novo Horizonte, Pau Queimado, Parque dos Eucaliptos, vocês devem conhecer a Dona Maria de Lourdes por aí. Eles conhecem. E a Andréa, filha dela, está com 30 graus de miopia e agora foi acomedida, diagnosticada com catarata precoce e está agravando a cada vez mais a questão da visão dela. E ela vai passar por um processo de cirúrgico delicadíssimo, né? Primeiro, a questão exames, em torno de R$5.000 para fazer a primeira bateria de exames para poder avalizar para a cirurgia. Depois, a cirurgia nos olhos, que terá que ser feita um por vez. E em conversas de bastidores na clínica do Dr. Otaviano em São Paulo, custa em torno de R$25.000 cada olho. Então, vocês já vão fomentando aí com o nosso povo, com o nosso público, vai falando de quem é a Andréia, da necessidade dela, que ela esteve aqui conosco com a Silvia e vocês vão fazer uma corrente do bem para nos ajudar. E eu tenho certeza que em curto espaço de tempo nós vamos conseguir arrecadar o valor que ela precisa. Ela é mãe de 2 filhos, a Kiara, já adolescente, que está se abdicando da sua vida para cuidar da mãe em função da necessidade especial. Ela é PCD visual, né? Nós não sabemos nem tratar desse assunto. Agora você imagina conviver com o problema no dia a dia. Então eu quero contar com o apoio de vocês, que vocês fomentem em todas as comunidades, que vocês tragam para nós tudo aquilo que vocês puderem de informação, de ajuda. Você tem um celular ou algum canal de comunicação que a gente possa já disponibilizar nesse bate-papo? É o meu Instagram, né? É um canal lá, inclusive acho que eu tenho até meu celular, porque era o Instagram que eu usava para trabalhar, né? Agora já não tem mais. O seu celular está ativo? Tá, meu celular está ativo. Então deixa o número também. O Instagram é Andréia Mengato. Andréia Mengato, é um T só, são dois T's. Andréia Mengato no Instagram. Tem alguma letra, alguma coisa, alguma arroba? Não, é só Andréia Mengato. Procurou, achou? Procurou, achou, A página é essa. A página é essa. O celular é 19... É 99946-8527. Dificilmente eu atendo. É? Por WhatsApp, se a pessoa me chamar, eu respondo.
Tá. Mas é tanta ligação que acabo nem atendendo muita ligação. Quando a pessoa manda um WhatsApp, um oi, daí ela se... Nessa necessidade especial, não seria um canal interessante para a gente utilizar? O quê? O seu telefone? Sim. 19 9 9 9946 8527. Então nós vamos utilizar esse canal de comunicação. Que é um 19 994 São 3 noves, né? 3 noves. 468527. Beleza, 468527. Faltou um doisinho aqui. Então, é esse telefone que nós vamos colocar na tela de trabalho e nós vamos buscar esses 50, 60 mil, 100 mil que precisarem para que você possa vir a fazer a sua cirurgia, que você possa ver o rosto dos seus filhos, para que você possa, num tempo futuro, ir a Portugal, no Santuário de Fátima e ver e viver aquilo tudo de acordo com o seu sonho, um dos seus sonhos, Sim. que muitos outros ficaram pelo caminho em função da perda da visão, infelizmente. Fica, né? Fica. Mas também, né, por outro lado, a gente... tantas coisas, né, que eu só tenho que agradecer, né? Assim, a minha vida, ela é tão boa, né, assim... Ter uns filhos tão maravilhosos, Deus é tão bom comigo. Você consegue para o nosso público, só para que todos possam entender, eu tenho filhos, o Gilson tem, a Magali tem, eu não sei se Silvia tem, não tem filho. Solteira, tá, gente? Você que fez rádio com o mestre Gilmar Ulisses, com o pouco que você tem, ou com muito, a nossa ótica, que é muito, porque você nos traz de energia positiva e de positividade, você conseguiria transmitir para o nosso público o rosto da Chiara? Ela é linda. Como que ela é? Ela é maravilhosa, assim. Como que é o cabelo dela? O cabelo dela, quando ela era bebê, era cacheadinho. Até uns 3 aninhos, cacheadinho, loirinho, né? Meu marido é bem loiro, loiro azul. E aquele cachinho. E aí, quando ela começou com uns 4 anos, o cabelo dela ficou liso. Muito estranho. E até agora, agora ela começou a tratar o cacho. Como é o olho da Chiara? O olho dela é castanho claro. Castanho claro. Mel. Mas é assim, eu quase entro dentro dos olhos dela para enxergar os olhos dela. É que a gente se abraça muito, né? Então, a hora que tu deitada, assim, que ela abre os olhos, que eu posso ver, né? Porque para enxergar os olhos de uma pessoa, eu tenho que estar muito próxima. E próximo que eu falo, não é o próximo eu e Silvia, ou eu e você. É próximo. Tocando nariz a nariz. Nariz a nariz. Para eu conseguir ver o Como é o detalhe. nariz o olho é lindo, você falou. E o nariz da Chiara, como é? A boca, os dentes. Os dentes, como é os dentes? Eu sou suspeita, né? Porque é minha filha, né? Então depois eu vou mostrar uma foto para que você veja que realmente é linda. Ela tem um sorriso lindo, ela é muito simpática. E tem os lábios. Meu marido tem uns lábios bem carnudos, dela é igual ao do pai. Ela é muito parecida com meu marido. E a personalidade dela condiz com o rosto? A Chiara, ela, como que eu poderia dizer? Ela não ela expressa dentro de casa. Mas eu acho que a Chiara, ela é tão obediente que ela se tornou uma menina assim, não introvertida, mas assim, ela é muito obediente. Ela pedia para tomar água. Mãe, eu posso tomar água? Então isso deixou ela, acho que, um pouco fechada, um pouco mais... Porque agora ela está se soltando mais, eu estou achando isso bom. Então agora ela se expressa mais, agora, por exemplo, ela só obedecia. Se eu falava não, era não, tudo. Agora ela fala mais, mas eu gostei, agora ela argumenta. Mas eu queria fazer tal coisa. Você acha que a sua perda de visão transferiu uma responsabilidade precoce para a Chiara? Com certeza. Já o Daniel, que tem outra personalidade, tá nem aí, preocupado. Mas, tipo, né?
Você o desenharia com essa tranquilidade também. Agora, a Kiara, com 3 anos, menos de 3 anos, ela estudava na escolinha Sete Anões. A gente descia com ela a pé até o terminal, ali na Dom Pedro. Ela já ia falando, vem vindo o carro, não vem vindo o carro, tá vermelho, tá? Ela decorou o nosso ônibus. Quando você diz a gente, seria... Eu e meu marido. Vocês... Ou eu ou ele. E ela já tinha a função de ser os olhos de vocês. Sim. Depois a gente acabou pedindo isso pro Dani também, mas o Dani veio numa outra fase. O Dani já veio numa fase que a gente começou a andar de Uber, já surgiu mais facilidades. Mas a Kiara, ela pegou uma fase mais difícil, né? De a gente pegar 2 ônibus às vezes e precisar mesmo dos olhinhos dela. Eu acho que ela é muito madura. A pessoa que conversa com ela fala, nossa, que maturidade. Não parece que ela só tem 17 anos, mas isso desde sempre, né? Nossa, como a Kiara é madura. Tudo. Eu tenho certeza que é por conta da deficiência minha e do Victor, com certeza. Isso gerou uma maturidade. Não é ruim, não impediu ela de ser uma adolescente normal, né? Mas gerou uma preocupação cedo, eu acho. Até em mim, né? Até em mim já era uma preocupação em relação à Kiara, porque por ela ser mais fechada. Então, quando eu vejo a Kiara, por isso que eu já chamo ela de Kiki, para poder quebrar um pouquinho essa barreira, né, de Kiara. E às vezes eu falo assim para ela, tchau, Kiki, eu te amo, viu? É que ela serve na igreja, então às vezes a Silvia está na missa e no final da missa a gente desce junto, né? Eu fico no meio do caminho. E ela é acólita. Então tem sempre essa questão, a gente que é um pouco mais velha, a gente já vem, a gente tem que saber essa dinâmica no acolhimento. Então eu sempre abraço ela, porque eu percebo isso. Esse pouquinho mais assim, de fechamento da Kiara, apesar de ter notado uma diferença nela de tempos para cá, acho que também conforme vai crescendo, evoluindo. Vai crescendo, vai evoluindo, e você vai tendo mais intimidade, porque assim, vou orar na casa da André veio orar na minha casa, então assim, a gente consegue também ser família. Né? Amiga, o que você está fazendo? Vem aqui comer não sei o quê, viu? Então isso também, né, vai dando essa intimidade, né? Sim. Então, assim, hoje eu vejo a Kiara aflorar um pouquinho mais. O Dani, ele já é mesmo, assim, mais... solto, liberto. O Dani ele já é mais soltinho. Assim, ele já tá assim, tipo, mãe, não enxerga, beleza. Ele ficou preocupado o dia que eu tive um apagãozinho, que eu até ia comentar isso. Minha visão ficou estranha, esquisita à noite, ele estava deitado no meio, eu, o Vitor e ele. Falei, nossa, Vitor, senti um apagão. Mas assim, falei natural, senti um apagão. Ele falou assim, você vai ficar sem enxergar, né? Ele ficou preocupadinho, deu um sustinho nele. Então, às vezes, ele veio falando que estou com dor. Agora eu tenho que pensar o que eu vou falar, a hora que eu vou falar. Aliás, eu ia te perguntar, esses assuntos são tratados abertos? Assim, lá na minha casa, tudo é muito aberto. A gente fala tudo muito junto, porque falamos de coisas normais do cotidiano. Só que agora, de uns tempos para cá, eu tenho conversado com ele que algumas coisas a gente não pode. Por exemplo, o mês que a gente está apertado financeiramente. Não posso passar isso para a Kiara e para o Dani. Porque, assim, nós passamos muita dificuldade financeira nos últimos tempos. Por conta de... A gente tinha um imóvel, nós perdemos o imóvel, tivemos que morar no fundo da casa da minha irmã, ficar um pouco na casa da minha sogra. Muitas dificuldades. E isso afetou muito eles. Então, o que acontece? Só que assim, é dinheiro, tá, gente? Dinheiro vem, dinheiro vai, coisas materiais vêm e vão. Hoje eu superei, porque eu tinha uma casa muito bonita, uma casa que eu sonhei, e eu perdi essa casa. Hoje eu superei, por quê? Ainda que o meu padre tem... Nosso padre é uma bênção, e é muito... Esse último mês, ele só vem falando das coisas que a gente não deve se apegar materialmente. E isso está me fazendo muito bem para mim. Mas eu sofria muito com essas perdas. Quem é o pároco da igreja que você visita? É o Padre Regis. Ele é uma graça. Padre é Nossa Senhora, como na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Piracicamirim. E ele prega muito isso, que as coisas materiais vão ficar. Então isso fez muito bem para nós, para mim, para meu marido, principalmente, e até para as crianças. Só que a gente está evitando falar um pouco, que eu preciso de esse mês. O planejamento é feito junto também? Junto.
junto, porque As crianças passam por algum acompanhamento profissional, a psicólogo? Kiara passa com psicóloga, ela precisou, que o ano passado foi um ano bem difícil para nós, ela precisou, então ela passa. Essas perdas interferiram, as perdas materiais interferiram no comportamento? Interferiram um pouquinho, não deixaram tristes, né? Mas agora eles já estão. É que morar com. A minha irmã maravilhosa que recebeu a gente em casa, na casa dela, no fundo da casa dela. Mas morar com outras pessoas, não ter sua casa, seu cantinho, fez muita diferença na vida deles no ano passado. O ano passado foi um ano muito delicado para nós. Mas já passou, né? Se fala ano passado, né? Então, Já foi. já foi. Vamos em busca dessa cirurgia tão preciosa para a sua vida. Sim. Eu vou pedir para a Sílvia fazer um relato para nós do tamanho da importância dessa cirurgia, para que nós possamos não sensibilizar, porque eu acredito que são duas pessoas que servem a Deus no seu dia a dia, e nós estamos fazendo aqui uma função social. A Web Interiorana tem um compromisso com a questão social. Essas duas meninas são servas de Deus. Indiferente do nosso sucesso como prestadores de trabalho às nossas comunidades, elas seguirão porque elas são alicerçadas pela fé. É diferente. Então, eu acredito que nós vamos fazer o nosso trabalho com o maior e o melhor empenho já visto anteriormente. A nossa dedicação será 100% nessa questão. É uma questão primordial para a Web Interiorana esse trabalho. Eu não tenho dúvida que todos os nossos profissionais que trabalham aqui darão o máximo para que essa causa tenha êxito. Mas independente do êxito, porque nós dependemos de doação de você que está do outro lado, você precisa acreditar na mensagem que você está ouvindo para você poder doar. Você não vai poder medir, porque ela não tem nem profissionais que medem a dificuldade da visão dela, que são 30 graus de perda. Então, como é que você vai medir a nossa fala, através da nossa fala, o tamanho da nossa necessidade e quanto estamos sendo sinceros de acordo com a nossa necessidade? É o seu coração que vai dizer o quanto você pode ajudar e como é que você vai fazer para ajudar nessa causa tão importante na vida da Andréia. Silvia, eu gostaria que você dissesse não sei quantos anos vocês já estão juntas, são amigas de infância? Não, somos amigas de juventude, né? De juventude? Topadas juntos na igreja. Exatamente, no grupo de jovens, né? Sim. Então traça para nós aí o perfil dessa guerreira, dessa mulher que não sai da trincheira, e depois eu vou pedir também para que ela faça o mesmo um comentário relativo sobre a vida dela, as adaptações, as dificuldades, o que é que mais atravanca, como é que ela se vira dentro de casa, né? Português mais claro, como é que ela atende à necessidade da Kiara, do Daniel e do Vitor, e com toda essa dificuldade, além da visão, teve o prejuízo aí da perda do imóvel, que acolhia a família toda, enfim. Mas isso depois eu quero que você pincele essa mulher de comunidade, essa mulher fervorosa, essa mulher que busca o Cristo vivo sempre no sacrário para poder manter-se de pé. Então, eu quero começar justamente por isso, assim, né? Por esse caminho que é essa pessoa que sai de lá da periferia, com tantas dificuldades, que perde a visão cedo, né? Que isso não deixa se fazer limitar, né? Por conta de uma deficiência, e que muitas vezes tem mais coragem do que eu e você, que, né, estamos aí, que não temos uma deficiência dessa, e que muitas vezes a gente se paralisa por coisa muito menor, né? Então, eu quero, assim, falar a respeito disso, porque, assim, a maioria das pessoas que vão estar assistindo são mães, são pais, então, assim, que vocês pensem, né, assim, nessa questão dela poder continuar, né, essa trajetória dela, principalmente, né, vendo a família, porque não é só questão
de saúde para ela, a questão de uma saúde, eu acho que também emocional para toda a família, né? Porque uma mãe sofre pelos filhos, mas os filhos também sofrem, né? E eu vejo, assim, essa preocupação da Kiara. O Daniel ainda é pequeno, né? 8 anos só, então não tem uma dimensão, mas a Kiara tem, e a gente vê, a gente que convive, a gente vê essa preocupação da Kiara. Então, isso particularmente, assim, é lógico, a Andréia sendo minha amiga, primeira coisa, me comove, né? Essa questão dela poder perder a visão, totalmente. Mas a questão da Kiara é sonho, gente, você é jovem, você tem tanta coisa, Deus pode dar outro caminho para a vida dela. Mas se eu pudesse, eu sei lá, intervir de algum jeito, eu faria até uma mágica. Mas a gente precisa um do outro. E nesse momento a gente precisa de vocês para que vocês possam ajudar a sanar esse problema da Andréia, né? E daí eu vou encerrar, porque eu gostava muito de um sacerdote lá da Imaculada, e ele sempre encerrava para mim dizendo assim, olha, a receita para a gente ir para o céu, eu acho que é Mateus 25, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive nu e me vestiste. Então... Estive preso e você veio me visitar. Exatamente. Então, se a gente se diz cristão ou uma boa pessoa, mas você não é capaz de se mover para ajudar alguém, então a gente precisa rever os nossos conceitos, né? E a gente não está falando de uma coisa básica, a gente não está falando de uma coisa superficial, nós estamos falando de uma coisa muito séria, que é a questão de uma saúde, né? De saúde, e não só uma saúde pessoal, mas uma saúde familiar. Então, quando você estiver ajudando a Andréia, você vai estar ajudando a família, né? E nós, quanto amigas que caminhamos juntos, assim como ela, esse motorzinho, eu também não vou me deixar parar, né? Até que isso seja concluído, né? Que pelo menos a gente possa dizer assim, a gente tentou. Então, o que eu quero deixar para vocês é isso, essa mensagem. Mateus 25, pega essa passagem, vai lá, reflita, né, e veja se você está dentro dessa lógica de Cristo, que vai fazer com que você olhe para o outro, né, nem que for com R$20, né, cada um sabe do seu... Exatamente. Do seu limite, do que quanto pode doar, pode, né? da forma que pode, né, então... Você fazendo um pouco meu, com um pouco de outra pessoa, com um pouco do João, né? João. Do João, da Gilson, Magali, do Gilson, a gente vai poder fazer isso por ela, né? Porque ela merece, porque se fosse qualquer outra pessoa, ela faria. Ô, Silvia, como é que nós podemos medir o tamanho dessa amizade? Hipoteticamente falando, se ela estivesse na fila para receber uma doação de córneas, você cederia uma? Se eu cederia uma. O Espírito Santo pode fazer muitas coisas, né, da gente? Se você pensar, humanamente falando, eu tenho 2 vistas boas, né? É complicado para a gente fazer, porque assim, você tem que saber os prós e os contras, né? Mas assim, a gente estando em Deus, eu não sei o que Deus é capaz de mover em mim. Porque a gente não passa, assim, pela lógica nossa, a gente não faz as coisas pela nossa humanidade, a gente sempre tenta buscar em Deus. Então, pela lógica de Deus, eu não sei o que Deus seria capaz de mover em mim. Então, eu não posso dizer para você, de alegre, eu doaria. Eu não sei. Primeiramente, o que eu ia fazer é me pôr diante da presença de Deus. Legal. Muito bom. Consciente, prudente, acima de tudo. Andréa, a cidade, o mundo quer ouvir de você. Quem é a Andréa? Quem é essa menina do trauma no ano 92, pela perda de Jorge? O que é que pode ter ocasionado? Que tamanho foi esse percurso percorrido? Será que é isso realmente a possibilidade do trauma, da perda?
não houve nenhum choque. Quem é a Andréia? Que tamanho Vitor entra nessa vida? Como é que área está se virando, Daniel? O que filme passa pela sua cabeça? Como é que você vem construindo esse filme onde você é roteirista, você é a personagem principal? O que é perder 100% a visão para você diante de tudo isso que você idealiza para a sua vida? E como é que você poderia construir uma vida sem a visão, com tudo isso que você tem hoje para poder viver, para cuidar, para zelar, por exemplo? Primeiramente, eu acho assim, que se não tivesse ocorrido, né, de eu perder minha visão com 17 anos, com certeza eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Com certeza. Eu acho que Deus tinha um plano. E algumas vezes eu pedia para Deus, eu falava assim, Deus, se podes, me cura. Tem uma passagem, né? Se podes, cura. Mas daí eu pensava, Deus, na mesma hora, né? Mas se tu me curar, agora, eu posso não ser a testemunha que o Senhor quer que eu seja na vida das pessoas. Eu tive bons vizinhos, assim, e uma das vizinhas, assim, uma senhora que ela sempre falava, para as minhas filhas, você e seu marido são testemunhos de vida. Então, vocês não têm noção do que vocês fazem a gente lutar quando a gente vê vocês dois. Então, eu carrego isso como eu precisava ser essa luz e esse testemunho na vida das pessoas. Então, não sofro por conta da dificuldade, não sofro essa dor. Eu sopro hoje, porque hoje eu sou mãe. Antes de eu ser mãe, o meu sofrimento era menor. Hoje, realmente, eu sofro por aquilo que a Silvia disse, de eu não poder, de repente, visualizar algumas coisas, enxergar mesmo algumas coisas nos meus filhos, de não poder cuidar até melhor do que eu poderia se eu tivesse uma visão boa. E hoje eu tenho mais medo de perder a visão do que antes, porque hoje está mais certo de que isso pode acontecer com esse diagnóstico, né? Que o médico me disse, olha, você tem 2 anos aí para a gente fazer uma cirurgia, senão essa catarata vai tampar toda a sua visão, você é muito jovem para não ter qualidade de vida. Então, hoje eu tenho mais essa preocupação. Eu consegui me virar muito bem, né? Assim, me adaptei muito, graças a Deus. Eu tenho certeza que a luz de Deus que sempre me guiou, que a gente sempre se entregou muito para Deus, né? Tanto eu quanto meu marido, a gente sempre se entregou, a gente entrega tudo para Deus. Então, até mesmo as perdas concorreram para que as nossas, para que o nosso bem maior acontecesse. Nada acontece por acaso na vida das pessoas. Então, até mesmo as perdas nossas foi para que um dia a gente pudesse testemunhar que Deus é muito mais na nossa vida. E com relação a quando começou a minha visão lá com 17 anos, hoje eu penso que pode ter sido mais um fator físico mesmo, do desgaste físico durante a corrida, do susto, né, do trauma do acidente, mas não acho que é um psicológico, não acho que foi um psicológico do susto. Eu acho que foi o fator físico mesmo, de correr muito e a minha retina ter uma probabilidade para um descolamento, né? Poderia ser acontecendo com outra coisa. É mais raro acontecer desse jeito. Com certeza uma bolada, uma pancada é muito mais... Foi um caso raro. Foi um caso raro. Tanto é que os médicos não conseguem nem falar o que aconteceu. Eles não falam é isso ou aquilo. Pode ser. Porque acabou casando de ser junto. O acidente e a perda. De repente nem era isso. Né? Mas foi coisas que aconteceram muito juntas. Então, mas é um mistério. É um mistério, porque não teve nenhuma pancada. Então é um mistério, realmente. Legal. Você se recorda, só para a gente entender um pouquinho mais, quando você tem a visão do acidente, qual que é a sua primeira ação?
Do que você quer fugir? De ver. Por isso que E você corre em qual direção? longe de lá, eu não vou para perto. Inclusive, até as pessoas vão perto, né? Como era tudo criançada, molecada, né? Qual rumo você tomou? Eu saí ao contrário, que era a rua que ia para minha casa. Mas as pessoas que estavam lá foram para cima do acidente, para ver o acidente. E eu saí no contrário. Eu tenho muito medo de Qual foi a acidente. primeira pessoa que você viu depois da sua desabalada corrida? Eu corri, cheguei na minha casa com meu pai. O que você falou para o seu pai? Eu contei do acidente, assim, daí ele pediu para eu ficar calma, ele queria até dar um remédio que a minha avó tomava para acalmar, sabe? Um azulzinho, assim, acho que era um calmante mesmo. Daí minha mãe falou, não precisa, ela vai ficar calma já. Mas eu não conseguia contar, assim, né? Mas daí o bairro, nossa, 5 minutos todo mundo já estava sabendo, né? Quanto você precisa em papel moeda para fazer essa cirurgia que vai melhorar 10 graus, por exemplo, 10% da sua visão? Você tem uma perda de 30, pode chegar a ter 20. Então, eu vou coletar esses valores, né, na próxima consulta, mas especulando, né, os valores mais ou menos desse médico, né, quanto ele cobra de uma cirurgia, é em torno de 20 a 25 cada olho, né? Que é feito um olho, eu acho que, eu não sei, normalmente a catarata 30 dias depois fazem o outro. Não sei se no meu caso, que é mais delicado, espera-se mais tempo, 60 dias talvez, porque eles têm que ver a recuperação total desse olho, né? Se não tem uma intercorrência, como é um olho que eu tinha, meus olhos, eu tinha muita hemorragia interna, então talvez eles tenham que ver tudo isso, uma boa cicatrização de para depois fazer um próximo, né? Mas isso tudo também são dúvidas que eu vou tirar na próxima consulta, que eu faço agora dia 13 de maio, né? Para saber certinho os valores. Gilson, tem alguma pergunta? Magali? Irmã gêmea, quer falar alguma coisa? Você mesmo? Não, acho que é isso mesmo, é deixar o apelo aqui para todo mundo, né? Pedir para o pessoal depois, mais para frente, compartilhar, para que cheguem a outras pessoas que também possam ter o mesmo tipo de problema, né? Pais que também não estejam sabendo como lidar com a situação dos filhos e aonde buscar ajuda com um bom profissional. Então, assim, todas essas informações que ela passou aqui vai servir para que outras pessoas também retenham essas informações e possam ser direcionadas, né, com bons profissionais, já tendo mais ou menos a noção do que fazer, de onde ir, né, do que pode acontecer, motivar outras pessoas que às vezes até têm um grau inferior, né, como você disse no começo, e que estão paralisadas, motivar, falar, caramba, ela tem 30, eu tenho 7, eu tenho... Né? Então, assim, eu vou sair dessa inércia. Então, isso vai servir para muita gente de várias formas, né? O nosso objetivo aqui, além da cirurgia, é isso também, né? Fazer com que atinja o máximo de pessoas, né? E que as pessoas compartilhem para que outras pessoas possam se beneficiar, direto ou indiretamente, né? Sim. E, como diz, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Eu acho que, por mais que a gente passe por provações na vida, por dificuldades, Deus tira daquela situação difícil um bem maior. E eu acho que isso está se tornando um bem maior, porque é muito complexo a situação dela e é muito única. Então, as pessoas que se identificarem, que tiverem esse mesmo problema, já vão ter pelo menos se sentir um pouco acolhida, né? Porque é difícil você não ver ninguém nas redes sociais falando disso. Você não ter uma informação, né? E até a nível profissional, de fazer com que eles, de repente, se movimentem, né? De olhar e falar, caramba, a gente tem que fazer alguma coisa a mais, né? Até os médicos, tudo. Então, eu tenho certeza que a gente, como a gente entrega tudo para Deus, Deus vai tirar disso tudo um bem muito maior, muito maior. Legal, muitíssimo obrigado por vocês terem trazido essa demanda tão importante para, olha, um universo de quase 200 milhões de pessoas no mundo. Você se junta ao time do Andrea Bocelli,
e sofreu uma bolada aos 11 para 12 anos e ficou cego. Você teve esse infortúnio aos 17, né? Viveu até com a visão um pouco mais do que o André Bocelli. E vocês têm dons e força espiritual que se assemelham muito também. Ele também alicerçou na fé para poder continuar a sua vida e é um dos maiores músicos, intérpretes do mundo. Sim. Né? Então, nós trazemos aqui para a nossa realidade e gostaríamos que você se sensibilizasse com a dor, com a necessidade da Andréa, que na verdade é uma pessoa extremamente alegre, altiva, positiva e que tem 30 graus de PCD visual. A nossa cidade, nós sabemos que tem uma geografia terrível, onde nada é favorável a nenhum tipo de dificuldade especial, nenhum é atendido. O visual sofre, o PCD visual sofre muito mais do que todos os outros, porque além de todos os obstáculos, a sinalização é ruim, as calçadas não têm a sinalização adequada para que ele possa se dirigir, para que ele possa chegar do ponto A ao ponto B. Não existe essa comunicação que deveria ter em todas as calçadas. Nós que vivemos o dia a dia e felizmente podemos dizer, entre aspas, que somos perfeitos, nós já encontramos N dificuldades, degrau alto, diferente, um lugar do outro, enfim, não tem uma comunicação que possa atender. Ela trouxe uma necessidade extrema aqui, que é ruas escuras. Isso é reclamação recorrente e nós temos N outros problemas. Mas eu gostaria muito que você sensibilizasse por um detalhe mais peculiar, mais familiar. Eu sou pai, o Gilson inclusive será avô por meses futuro. O tamanho da nossa satisfação quando fomos em direção ao berço dos nossos filhos para ver. Né? Ou seja, se a Andréia for hoje em direção ao berço ou à cama do Daniel, se tiver um inseto, o que é comum hoje na nossa região, que é o escorpião, ela não poderá vê-lo, porque falta para ela esse grau necessário. Ela agora está acomedida com uma catarata. Então, eu preciso que você nos ajude. Eu preciso que você abra o seu coração. É uma causa nobre, mas muito nobre, que vai depender de você, do seu coração, de você fomentar, de você comentar com o seu amigo, com o seu familiar, com o seu vizinho. É uma corrente entre amigos, ela não quer fazer vaquinha, porque ela tem certeza que alguns espertalhões das redes sociais vai aproveitar a imagem dela, vai aproveitar a foto dela, vai aproveitar a fala dela, da Silvia, para poder obter vantagens, e isso ela não quer, porque ela sabe que vai prejudicar você. Pessoas que têm bons corações e que gostam de ajudar serão, com certeza, ludibriados por esses espertalhões das redes sociais. Nós queremos que você fale para o seu amigo, como eu vou falar para os meus amigos, para que possa interagir e ajudar a Andréa nessa empreitada. Ela não tem valor definitivo, ela não tem valor final, ela falou conversas de bastidores da clínica que ela está frequentando em São Paulo, do Dr. Otaviano. E você pode vir a esclarecer as suas dúvidas com a Andréa, através do telefone 19 999468527. Eu vou repetir para você, 19, 9 na frente, 99468527, tá? Liga para a Andréa, fala para ela que você quer fazer uma visita, que você quer bater um papo, quer tomar um café, fala o que você quiser. Mas, por favor, fale a todas as pessoas que você conhecer, porque o prazo é exíguo, o prazo é muito curto. E o quanto antes nós conseguirmos juntar esse valor, melhor. É em torno de R$60 mil, a grosso modo. Nós não estamos cravando o que é 60, mas nós precisamos que vocês nos ajudem para que nós possamos ajudar a Andréa em mais essa etapa da vida dela. E normalmente,
o melhor que nós, seres humanos, podemos fazer, o melhor presente que nós podemos dar para o nosso semelhante, para o nosso irmão, é a nossa atenção. O que nós podemos dedicar de melhor é a nossa atenção, é o nosso carinho, é o nosso amor, é voltar os olhos para ele como se fosse nós que estivéssemos na situação em que ele está. É isso que eu peço a cada um de vocês, que voltem os olhos de vocês para a Andréia, como se fossem vocês que estivessem na mesma situação que ela está, perdendo a visão.